causa uma boa impressão. Isso aqui também é uma coisa que nos primeiros períodos a gente talvez banalize um pouco. Eu mesmo era o cara que no primeiro período ia de Havaiana, camisa do Flamengo e bermuda para a faculdade. E conforme você vai avançando, você vai vendo que você tem que causar uma impressão melhor. Até brinquei ontem, postei no Twitter que eu queria ter cortado o cabelo e a barba para sair bonito na palestra. É uma coisa que parece brincadeira, mas realmente a sua aparência ela diz muito sobre você. Então é importante você causar uma boa impressão. Você não precisa estar impecável igual o cara aqui do slide, de terno, gravata, mas andar bem vestido, preferir vestir roupa social, ou quando não for roupa social, pelo menos uma camiseta polo. Se você vai apresentar algo no internato, vá de camisa social, vá bem vestido, coloque um bom sapato. Você pensa, ah, não, isso não faz diferença, mas faz, porque você mesmo enxerga as outras pessoas de acordo com o que elas te apresentam. Então, se você está bem vestido, causa uma boa impressão, você vai se apresentar de uma forma positiva. Então, isso é algo que é muito importante. Pode passar. Seja proativo. Esse slide aqui e o próximo são dois slides que estão interconectados, talvez seja o que eu posso passar de mais importante para vocês. Uma coisa que faz muita diferença. Você ser proativo é você fazer as coisas sem precisar ninguém estar lhe mandando dizer, interno, faça isso, faça aquilo. Não, cara. Talvez no início de cada rodízio você tenha um pouquinho de dificuldade por não saber como que funciona aquela rotina. A partir do momento que você tem uma boa percepção sobre a rotina, não fique esperando ninguém lhe mandar, lhe pedir para fazer as coisas. Vá lá e faça aquilo que você tem que fazer. Seja proativo. Quando o seu precisa evoluir, só para ele carimbar, que o preceptor do internato adora isso. Ele tem que chegar e você está com tudo pronto. Então não espere ele pedir. Não, prescreve aquele paciente. O paciente é seu. Vá lá e prescreva ele, seja proativo, não espere ninguém te pedir para fazer as coisas. Vocês vão ver que isso muda completamente a percepção que os staffs e a equipe têm sobre vocês. Pode passar para o próximo slide? Esse aqui é até uma complementação do slide anterior. Cumpra a sua função e vá além. Porque você está num grupo ali do internato que todo mundo tem mais ou menos as mesmas obrigações, as mesmas funções. E o básico todo mundo vai fazer. Fazer o mínimo todo mundo vai fazer. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que está à frente da maioria, se você quer ser mais do que um interno comum, um aluno comum, um médico comum, cumpra a sua função e vá além. Isso é uma coisa assim. Olha, tem o exame do paciente que ainda não chegou. A função do técnico do laboratório se não chegou, você vai lá, liga no laboratório, bate na porta do cara, se tem um paciente para colher exame, a equipe de enfermagem não foi lá ainda, vai lá você mesmo, pega a seringa, funciona o paciente, coleta, leva no laboratório, você fala, não, isso daí não é minha função, eu estou aqui internado para aprender a ser médico. Cara, se você quer ser um cara diferenciado, faça um pouquinho mais do que sua função, porque fazer o mínimo todo mundo faz, ou deveria fazer, nem todo mundo faz, mas todo mundo deveria fazer. Mas se você quer se destacar, cumpra a sua função e vá além. Parece papo de coaching, parece bobagem, mas não é, porque quem faz além, quem vai além, se diferencia e as pessoas vão te enxergar de outra forma. Pode passar. Essa aqui talvez seja a dica mais importante de todas, não só para o seu internato, mas para a sua vida. Esteja cercado das melhores pessoas. Eu trouxe foto aqui de pessoas que conviveram comigo na faculdade, que são pessoas muito queridas. E assim, eu até me emociono quando eu falo dos meus grupos da faculdade, porque Deus sempre me abençoou de me colocar próximo a pessoas fantásticas. E essas pessoas sempre me impulsionaram a querer ser melhor. Uma coisa que eu sempre digo, se você está num grupo onde todo mundo é muito bom, você não vai querer ser o patinho feio do grupo. Você vai estudar e você vai tentar sempre ser muito bom para estar no mesmo nível que todo mundo ali. Que foi o que aconteceu comigo no meu grupo da faculdade. Era todo mundo acima da média, todo mundo diferenciado, e se eu não estudasse, cara, eu ia ficar para trás ali no grupo, eu ia ser o patinho feio, é uma coisa que você não quer. Então, quando você se cerca de pessoas boas, elas sempre vão extrair o melhor de você. Aqui nessa foto da esquerda, tem o meu grupo que a gente teve junto desde o terceiro período, que são os atletas. O pessoal da velha guarda da UFMA com certeza conhece a gente, nós já organizamos congressos juntos, o Coman em 2016 foi um sucesso. Nós já organizamos vários eventos juntos sobre residências médicas, várias coisas.
Todo congresso que a gente apresentava trabalho, colocava no nome do outro. Teve um congresso que a gente participou na Facim, que nós arrastamos simplesmente todas as menções honrosas. Então, a gente sempre esteve junto e sempre esteve se cobrando para um ao outro para tentar ser o melhor possível. Do nosso grupo aqui dos seis, todo mundo foi aprovado na residência médica, todo mundo conseguiu. O Ronan foi aprovado para a clínica médica, o Teófilo para cirurgia, o Paulo para cirurgia, o Marlon anestesia e o Felipe para ortopedia. Cada um desses caras aqui são pessoas que têm uma personalidade muito distinta entre si. O Felipe é um cara assim, muito tranquilo, muito calmo, muito organizado, mas é um cara super do bem, é um cara bom de grupo, sabe? Que todo mundo quer ser amigo dele, então ele mantém a gente muito unido. O Marlon, é um cara que é extremamente inteligente também, bem aplicado, que ele cobra muita gente essa parte de estudar durante a preparação para as provas de residência. Ele quase deixa a gente doido, né? Era cobrando direto para a gente resolver prova. Tanto que ele passou em todas as provas que ele fez. Foi um nível de aprovação absurdo. O Teófilo é um cara também que eu acho que o pessoal da velha guarda da UFMA todo mundo conhece. É um cara que eu sou até suspeito para falar, que eu digo para todo mundo que eu sou muito fã dele. E ele tem uma coisa que eu admiro muito, que foi aquilo que eu falei da proatividade e de ir além. Ele é um cara que tem muito isso de ser proativo. Ele chegava no hospital, tinha uma postura de médico, então todo mundo já enxergava ele como um médico. Desde o quarto inteiro, ele já tinha essa postura. É um cara muito proativo, muito desenrolado. O Paulo também é um cara que já tem uma personalidade um pouquinho mais distinta. Ele é um cara mais explosivo, mais passional, assim, mas um cara muito inteligente. Você joga uma coisa para ele, ele pega no ar. O Ronan também é o cara mais diferenciado que eu já conheci em toda a minha vida, assim. Menino muito bom, tem muito caráter, é um cara que é extremamente organizado, tem uma capacidade de reter informação que é uma coisa absurda. Só quem conviveu com ele sabe o tanto que ele retém informação com facilidade. Então, assim, cada um com o seu jeito, foram caras que eu peguei um pouquinho de cada para tentar me tornar um médico e uma pessoa melhor. Aqui nessa foto da direita foi o nosso último rodízio do internato, foi o rodízio de terapia intensiva, que foi talvez um dos que a gente mais aprendeu, que a gente mais aproveitou, assim. Estava aqui os meninos comigo, o Felipe, o Teófilo e o Ronan, que tiveram comigo no internato quase todo, e aqui a gente teve junto com a Thaís e a Renatinha. A Renatinha entrou no nosso grupo posteriormente, ela entrou por vagas ociosas na UFMA. Também é uma pessoa assim, que eu sou suspeito para falar, menina muito inteligente, muito aplicada, boa de se relacionar no grupo, ajudava demais a gente. A Thaís também está fazendo residência de clínica médica, é a pessoa que eu tenho muita proximidade, quase todo dia a gente conversa sobre residência, eu troco ideia com ela sobre os pacientes, ela me fala dos pacientes dela, então até hoje a gente tem essa relação de se ajudar um ao outro, uma coisa que a gente trouxe desde a faculdade. Então, estar cercado das melhores pessoas vai fazer diferença na sua vida. Pode passar. Agora aqui eu vou trazer algumas dicas para quem não pretende ingressar diretamente na residência médica, porque cada pessoa tem sua realidade. Na minha realidade, foi melhor para mim ingressar diretamente depois da formatura na residência. Tem gente que tem família que depende dele financeiramente, tem gente que tem filho, tem gente que não pode sair no primeiro ano, tem gente que está passando por problemas pessoais. Então, cada qual tem sua realidade, só você conhece ela. Então, você pode muito bem dizer, cara, eu não quero fazer residência médica, eu até quero, mas não logo depois de formar, vou precisar trabalhar uns 2 anos. E se esse for seu plano, não for entrar diretamente na residência, tem algumas peculiaridades na sua formação ao longo do internato que você tem que estar atento a elas. Pode passar para o próximo. Primeiro de tudo, foque seu aprendizado em coisas práticas. Na verdade, o aprendizado do internato em si, ele já tem que ser focado em prática, mas se você não vai entrar diretamente na residência, vai passar um ano trabalhando, você tem que focar mais ainda em coisas práticas. Tem que se atualizar sempre, fazer o ACLS, o ATLS, o PAUS, para você poder manejar bem uma emergência. Tem que estar preparado, você tem que sair desses 2 anos e dizer, eu estou preparado para o mercado de trabalho. Então, você vai ter que focar muito o seu aprendizado nas coisas mais práticas possíveis. Não fica se batendo muito com aquelas coisas que caem em prova de residência, com síndrome rara, não. Aprenda coisas focadas na sua prática. Pode passar. Aproveite o tempo do internato para obter habilidades que vão te diferenciar no mercado de trabalho. E seria isso. Se eu não vou entrar na residência, vou passar um ano trabalhando, você tem que ter algumas habilidades que vão te diferenciar do médico comum que está no mercado de trabalho. Por exemplo, se você
sai do internato já sabendo entubar, sabendo um mínimo de ventilação mecânica, que é algo bem complexo, sabendo pegar um acesso central, manejar graduvasativa, são coisas bem práticas. Você, em vez de ficar atendendo faringite, faringoamidalite ali na porta, como a maioria dos médicos faz, você vai conseguir um bom emprego numa sala vermelha, numa UTI. Médico que sabe manejar paciente grave nunca falta emprego. Sempre vai ter alguém querendo lhe botar na UTI, na sala vermelha. E é coisa que você vai aprender no internato. Você vai errar, vai entubar o esôfago várias vezes, como eu já peguei a conta de quantos esôfagos eu entubei. Mas você aprende, vai lá, é prática. Intubação é prática, ventilação é estudo, mas intubação é prática. Pegar acesso venoso é prática, você vai errar muitas vezes, vai fazer pneumotórax, mas uma hora você vai aprender. E a hora certa para aprender isso é durante o internato. Outras habilidades que você pode adquirir também que vão te diferenciar, por exemplo. A maioria dos médicos não tem um domínio bom de manejo da população pediátrica. Se você aproveita desse internato de pediatria, aprende a calcular a dose, aprende a fazer uma consulta de puericultura, aprende a manejar um pronto-socorro pediátrico, você vai conseguir um emprego que muitos médicos não têm coragem, você vai estar preparado para isso. Então, aproveita esse internato de pediatria. Não gosto de pediatria, não quero ser pediatra, mas aproveita, porque é uma habilidade que vai te diferenciar. Outro exemplo, quem pretende trabalhar aí no interior, em lugares mais afastados, nesses lugares, o pessoal é apaixonado por contratar médico que sabe fazer parto. Então, você está na internato de obstetrícia, cola do cara que faz parto normal ali, aprende como que faz um parto, aprende a manejar uma distócia, porque no interior, o médico que sabe fazer parto também não fica desempregado. Então, você vai adquirindo cada uma dessas habilidades e elas vão te abrindo portas. Você vai perceber isso quando você sair da faculdade. Pode passar. Estabeleça um bom networking. Isso aqui, por exemplo, para vocês que estão em Imperatriz, quem for filho de Imperatriz ou pretender fazer sua carreira em Imperatriz, ficar aí depois de formar, isso vale mais ainda. Mas em todo lugar você tem que ter um bom networking. Mas quando você faz internato num lugar e pretende permanecer lá, mais ainda, né? E fazer um bom networking é o quê? É um pouquinho de cada uma dessas coisas que eu falei. Você causar uma boa impressão, você conhecer pessoas que vão poder te inserir em bons empregos. Então, você está fazendo internato no hospital, às vezes o cara daquele hospital ali é o gestor que vai te abrir a porta para você conseguir um emprego assim que você se formar. E quando eu falo de bom networking, não estou falando de bajulação, de puxar saco, você não vai precisar disso. Se você for bom no seu trabalho, se você tratar as pessoas bem, se você seguir tudo aquilo que a gente já vem discutindo, você vai conseguir um bom networking. No meu caso, por exemplo, esse networking foi necessário porque eu formei em novembro, viajei para fazer prova de residência, comecei a trabalhar em dezembro, e em março eu já iniciei minha residência, então eu trabalhei pouco tempo, mas eu colei grau na segunda-feira, tirei meu CRM na sexta. Na quarta, 2 dias antes de eu estar com meu CRM na mão, já teve um professor que me ligou querendo me oferecer um PSF, professor meu da faculdade. Então, isso foi um network que eu fiz. Ele causou uma boa impressão e ele já estava me ligando. Antes de eu estar com o CRM na mão, já tinha proposta de emprego. Então, para você que quer ficar aí na cidade, principalmente, estabeleça um bom networking, procure as pessoas certas para se relacionar, que isso vai ser muito importante. Vou passar. Considere prestar provas para concursos públicos ou seletivos. Isso aqui é uma coisa bem pessoal. Tem gente que não gosta de emprego público, acha que isso te acomoda um pouco, mas se você não vai entrar na residência agora, eu acho que você está começando sua vida médica, sua vida financeira, é uma coisa que vai te dar uma estabilidade financeira interessante. Então, é algo que você pode ponderar, se preparar, fazendo um concurso público, um bom seletivo, que isso vai te dar uma estabilidade financeira interessante para você iniciar a sua vida. Passar. Agora eu vou para a segunda parte aqui, para a terceira parte, na verdade, que são dicas para quem pretende iniciar uma residência médica de maneira imediata. Acho que desde que eu fui aprovado na prova de residência, isso é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, às vezes o pessoal me manda mensagem, pede umas dicas, como que você fez para conseguir passar em várias provas, para conseguir uma boa classificação, tem algum segredo? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, não tem segredo, tem coisas que você tem que seguir e que estão relacionadas à sua dedicação. Mas, se você pretende sair da sua formatura e já entrar direto na residência médica, seus 2 últimos anos vão ser diferentes de quem quer trabalhar direto. Porque, por mais que a parte prática seja importante, você vai ter ainda todo o período da residência para diluir esse aprendizado. Então, eu não saí sabendo entubar, mas
Na residência eu vou saber entubar. Não sei se é residência de ortopedia, né? Mas nas outras áreas você aprende a entubar. Eu não sei passar um acesso central? Não, mas na residência você aprende. Agora você vai ter que aproveitar o internato para adquirir conhecimentos que vão te ajudar na sua prova também. Então, você vai ter que estudar bastante pediatria, bastante saúde da família, GO, você vai ter que mudar um pouquinho a sua percepção em relação a quem não vai entrar diretamente na residência. Pode passar para o próximo. Uma coisa que todo mundo se questiona, eu devo ou preciso fazer um curso preparatório? Eu trouxe aqui as logos talvez sejam os três principais cursos que a gente tem hoje, o MedGroup, que é a empresa que está mais tempo no mercado, a Medicel, que é uma das principais concorrentes, e uma empresa que emergiu agora foi a Sanar. A Medicel e a Sanar, acredito que são duas empresas que têm representantes aí na UFMA. No meu caso, não tem conflito de interesse, viu? Não estou recebendo dinheiro de nenhuma das três. Até gostaria, mas não estou. Mas eu trouxe isso aqui mais para exemplificar. Todo mundo se pergunta, Murilo, preciso fazer um curso? Preciso fazer o Medicel, Sanar? Vou conseguir passar sem isso? A resposta que eu dou para todo mundo é, se você puder, faça. A única justificativa que você não fazer se você não puder, não tiver condições de arcar financeiramente. No meu caso, experiência pessoal, eu optei pelo MedGroup. O MedGroup é melhor do que os outros? Cara, isso é uma coisa que é muito subjetiva. Por que eu optei pelo MedGroup? Você é a empresa que está mais tempo no mercado e tem os resultados mais consolidados. Então, se eu ia gastar muito dinheiro, eu preferi num produto que era mais antigo, mas não quer dizer que seja melhor do que os outros. Foi uma opção minha. Na época, assim, um investimento bastante elevado, um custo que é bem caro. Então, eu estou pagando até hoje, na verdade, eu optei pelo parcelamento especial na época. Conversei com meu pai, a gente fez um sacrifício, abri mão de outras coisas, mas para ter essa oportunidade de fazer os 2 anos de médio grupo, porque para mim foi uma coisa importante. Me ajudou a passar nas provas de residência e me ajudou a ser um médico melhor. O conhecimento, da forma que eles me passaram, me tornou um médico melhor. Então, eu achei que foi uma coisa importante para mim. Se você disser, não, eu não tenho condição de pagar um MedGroup, mas eu posso pagar um Medicel, eu posso pagar um Sanar, será que faz toda a diferença? Então, se você pode pagar um dos dois, faça. O mais importante do que o curso é a forma como você vai se dedicar a ele, como você vai fazer suas questões, como você vai ter um ritmo de estudos interessante. E se você chegar para mim e disser, Murilo, eu não tenho como, eu estou aqui em Imperatriz, minha família me ajudando, minha mãe ajuda, minha avó ajuda, todo mundo me ajuda, mas isso é muito caro, não tenho condição. Por exemplo, foi o meu amigo que eu falei, Ronan, ele chegou para a gente e disse, galera, eu não vou conseguir fazer médio curso porque minha família não tem condição de pagar. E era uma coisa assim, não tinha o que fazer, né? Então, eu disse para ele, cara, nós vamos te ajudar e você vai passar do mesmo jeito que a gente. Então, a gente trocava ideia com ele, respondia prova junto, emprestava uma apostila ali, outra aqui, outra ali. O que não mudou foi a dedicação dele. Ele foi um aluno dedicado até o 8º período. Chegou do 9º até o 12º, continuou sendo um aluno muito dedicado. Então, mesmo ele não fazendo cursinho preparatório, ele conseguiu passar, passou em boas provas, passou aqui em Brasília junto comigo, passou em São Paulo no SUSinho. Então, o curso, ele é assim, uma coisa que vai te ajudar, ele é um impulsionador. Se você puder fazer, faça. Nem precisa vender um boi, vender a fazenda é mais fácil. Se você não puder fazer, você vai ter que se dedicar mais ainda, porque você vai ter uma coisa a menos ali para te ajudar. Mas isso não vai te impedir de passar uma boa prova de residência. De passar. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa, vocês podem me interromper, porque eu tenho esse jeito mesmo ligado no 220. Mas se estiver muito rápido, qualquer coisa, vocês podem parar, podem perguntar, podem falar alguma coisa. Isso aqui é outra coisa que todo mundo me pergunta. O pessoal gosta de perguntar assim, Murilo, você estudava quantas horas por dia quando você passou na residência? Uma pergunta clássica, né? Eu sempre digo que não existe uma fórmula mágica para você dizer, eu vou estudar 10 horas. O que é melhor, estudar 10 horas por dia ou 2 horas por dia? Não depende, cara. Às vezes o cara que estuda 2 horas, naquelas 2 horas ele está se dedicando mais do que estar 10 horas na frente de um livro, mas, eu estudo 10 horas, só que nessas 10 horas eu estou ali vendo um meme no Instagram, eu estou ali conversando com minha namorada, eu estou aqui comigo. 10 horas que não vão render. Agora você diz, não, eu consigo estudar 2 horas. Essas 2 horas eu vou me desconectar do mundo, vou resolver questão, vou estudar, vou pegar a apostila da Sanar, do curso e vou me dedicar aos meus estudos. Às vezes é melhor você ter essas 2 horas bem dedicadas do que essas 10 horas que você fica ali dando ninguém.
E por que eu falo de encontrar um ritmo e ser fiel a ele? É porque às vezes você está ali na empolgação. Eu cometi esse erro quando eu comecei no meio do grupo. Eu vi aquela aula do Márcio Rocha de nefro, de, pô, eu quero ser um nefrologista do caralho agora, vou estudar nefro, vou ler toda a estrutura do glomérulo. Cara, quando passa um mês, você está cansado. Tem a pergunta aqui. Se vale a pena iniciar um curso preparatório antes do internato? Na minha percepção, você vai estar queimando uma etapa. E quando você precisar dessa etapa mais na frente, você já vai estar cansado. Então, eu acho que o momento certo são os 2 últimos anos mesmo. Mas, percepção minha, alguém pode pensar diferente. Aí, voltando para aquela questão que eu estava falando do ritmo. Às vezes você está ali empolgado. Estou no bloco de nefro, decora a estrutura do glomérulo, a cápsula de barro, decora tudo. Passa um mês estudando no ritmo insano. No segundo mês você está cansado. Chegar no terceiro mês, cara, você só vai querer ir para a primeira calorada que vai ficar bêbado, vai perder a aula do médio curso do sábado. Então, mais importante do que você estar tá ali naquela grana o tempo todo, eu vou estudar muito, aí é o corredor que vai cansar. Por isso que eu botei a imagem do maratonista, entendeu? É aquele corredor na maratona que nos primeiros 100 metros ele está ali na frente de todo mundo, nadando de braçada, que ele não vai chegar ao final da prova. Agora, aquele cara que vem no ritmo, que ele consegue ser fiel a ele, que vem num ritmo mais cadenciado, que estuda um pouquinho todo dia, mas que não está ficando bitolado, não está ficando louco, ele vai conseguir manter esse ritmo até o final, e quando chegar no final, cara, ele vai estar voando. Não tem como. Então, mais importante do que a quantidade que você estuda, do que a quantidade de horas que você dedica, a quantidade de apostila que você lê, é você ter um ritmo seu, se conhecer e ser fiel ao seu ritmo e seguir ele ao longo de 2 anos. Isso aí vale muito. Depois que eu encontrei meu ritmo, que eu descobri como que eu conseguia estudar, eu mantive isso ao longo dos 2 anos, cheguei nas provas tranquilo, sem preocupação, então encontre o seu ritmo e seja fiel a ele. Pode passar. Resolva muitas questões, principalmente das instituições desejadas. Isso aqui vale para qualquer prova de concurso que você vai fazer, não só residência. Você tem que conhecer seu inimigo, cara. Um exemplo, a prova mais concorrida que tem aqui no Brasil é a do Sul e São Paulo. Eu prestei prova lá, inclusive passei também, mas vou ter que ficar aqui em Brasília por questões pessoais. Cara, eu resolvi todas as provas do Sul e São Paulo. Fortaleza eu fiz prova, resolvi todas as provas também de 2015 para cá. Aqui em Brasília resolvi todas as provas de 2015 para cá. Qual a importância disso? Cara, essas questões se repetem e a abordagem é bem parecida. Você vai ver que vão cair os mesmos tópicos, abordados de uma forma bem parecida, que eles vão mudar uma coisa ou outra. Então, se você... eu quero fazer a prova do Sul e São Paulo. Você pega a prova do Sul e São Paulo de 2015 até 2020 e responde, você vai ver que tem assuntos que vão cair todo ano, que são abordados sempre da mesma forma, vai conhecer o estilo da prova. Quando você pegar a prova desse ano, você não vai se assustar com ela. Eles não vão fazer uma mudança radical assim de um ano para o outro. Vai ser fiel ao estilo que a prova tem. Por exemplo, a prova do Sul e São Paulo é uma prova bem objetiva, assim, eles não tem muito textão, muito caso clínico, não. Ou você sabe ou você não sabe. A prova aqui de Brasília, do CSDF, já é uma prova um pouquinho diferente. Eles te jogam um caso clínico e te dão 5, 6 questões em cima daquele caso. E você tem que estar preparado para isso, para você não se surpreender com o que você vai encontrar. Então, resolvam muitas questões das instituições que você pretende ingressar. Pode passar. Aprimore seu currículo. Na verdade, essa dica aqui não é nem para a galera que está no internato, é para você que está nos primeiros períodos. Isso vai fazer diferença para você ser aprovado na residência, com certeza. Principalmente se você quiser uma área concorrida na instituição concorrida. Se você quer uma área muito concorrida, cara, todo mundo vai acertar muita questão. Então, quem tiver um currículo bom, já sai na frente. E por que eu falei que essa dica é mais para os alunos dos primeiros períodos? Porque o internato não é mais época de você querer virar cientista, não. Ali você vai ter outras preocupações. Aprender a ser médico de verdade, aprender a estudar para a prova de residência. Então, ali é uma coisinha ou outra que você vai aprimorar no seu currículo. Mas a hora de aprimorar é desde o primeiro período. Se você gosta da parte científica, entre no projeto de iniciação científica, entre no projeto de extensão, tente publicar artigo, faça relato de caso, vai lá para o congresso, igual eu falei que eu fazia com os meninos, leva um grupo de 5 amigos seus, cada um apresenta 2 trabalhos, bota o nome de todo mundo, vocês vão sair de lá com 10 publicações de trabalho no congresso. Então, é uma coisa assim, que é muito mais fácil você aprimorar seu currículo quando você faz isso desde o início. Você não precisa querer ficar louco e abraçar o mundo com as pernas, eu vou entrar aqui em 10 ligas acadêmicas, vou entrar em 10 projetos de pesquisa, não. Você vai desde o primeiro período. Estou aqui num projeto de extensão, vou ficar aqui do primeiro ao terceiro período. Aí lá eu publiquei um artigo, lá eu
apresentei um trabalho no congresso, agora eu vou entrar numa liga acadêmica. Nessa liga eu publiquei outro artigo, aqui eu apresentei outro trabalho no congresso, e você vai fazendo isso. Quando você chegar no oitavo período, você já complementou suas horas, você já tem um currículo bom, e isso vai fazer toda a diferença para você lá na frente. Passado. Outra coisa importante, conheça a área para a qual você pretende prestar a prova. Por que eu estou falando isso? Tem gente que entra na residência de paraquedas, ou que vai prestar a prova e não sabe nem o que é da vida. Quando eu fui fazer prova lá no Ceará, tinha gente que se inscreveu na mesma prova para pediatria, anestésio, clínica médica. A pessoa não sabe o que é da vida, cara. E você entrar na residência sem saber se é aquilo que você quer, você vai ser infeliz, a chance de você errar é muito grande. Não dê tiro no escuro, não diga assim, eu quero entrar numa residência, seja ela qual for. Não. Conheça a área para qual você quer prestar a prova. Quero ser cirurgião, pois meta a mão na massa, vá lá, instrumente, entre na cirurgia, veja se você não vai desmaiar no centro cirúrgico. Por exemplo, que eu desde do terceiro período eu invoquei que eu queria cardiologia. Quando eu conheci o professor Simon, passei 3 meses colado igual carrapato nele, ia para o socorrão todo dia. A gente via os pacientes com insuficiência cardíaca, reanimava, cardioverter, e digo, cara, eu gosto disso aqui, isso aqui que eu quero fazer para minha vida. Eu podia muito bem chegar lá e dizer, cara, eu achava que eu gostava de cardiologia, eu vi isso aqui, é um saco, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, conheça bem a área para qual você quer prestar a prova. Só é importante uma coisa, não confunda isso aqui com querer ser um especialista antes da hora. Por exemplo, você está indo no primeiro período, diz, não, eu quero ser oftalmo, porque para quem está começando um pouco tarde, fazer essas atividades de aprimoramento. Cara, aí é correr atrás do tempo perdido, mas sempre dá tempo, sempre é hora. Enquanto não acabou a corrida, você tem tempo. Voltando aqui pro exemplo. Eu estou no primeiro período, quero fazer oftalmo, meu pai é oftalmo, vai me botar lá dentro da clínica, e eu odeio clínica médica, odeio cirurgia geral, eu quero ser oftalmo. Aí você entra na liga de oftalmo, publica 300 artigos sobre oftalmo, acompanha os oftalmologistas e quer ser um super especialista desde o início da faculdade. E você esquece que você está se formando para ser médico. Então, você acaba negligenciando sua formação como médico generalista, que tem que ser sólido. Aí você vai prestar a prova de residência. É uma prova que é de conhecimentos gerais. Então, lá vai cair clínica médica, você gostando ou não. Vai cair cirurgia geral, você gostando ou não. Cai medicina de família, cai pediatria, cai ginecologia obstetrícia. E você é o bambambam da oftalmo. Você sabe todas as doenças da oftalmo e não estudou o básico. Você não vai passar na prova, você vai ser inserido no mercado de trabalho sem estar preparado para ele, porque você não quis aprender clínica médica para manejar um paciente hipertenso, para manejar um infarto, para manejar um diabetes. Você não quis aprender a fazer procedimento da cirurgia geral para pegar um acesso. Você queria ser oftalmo. Aí você não passou na prova e também não é um bom médico porque não focou na sua formação geral. Então, conheça a área que você quer, mas também não venha com aquela de querer ser especialista antes da hora, não. Até hoje, por exemplo, eu estou na residência de clínica médica, o pessoal sempre fala, tu quer ser cardio, tu quer ser cardio. Cara, a hora agora é de eu aprimorar meu conhecimento para sair com boa formação em clínica médica. Quando eu terminar, que eu entrar na R3, aí eu penso em me aprofundar na cardio, mas cada coisa tem seu momento. Pode passar o próximo. Conheça a instituição onde você pretende ser residente. Aqui eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Essa foto aqui é do lugar que é a minha segunda casa, é o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo aqui em Brasília, que é o hospital de base. E fiz questão de colocar essa foto porque eu acho importante você conhecer o lugar onde você pretende ser residente. O hospital de base foi uma escolha pessoal minha, desde que eu prestava a prova, eu sempre falava. Ou ir para São Paulo, mas eu sempre falava que se eu viesse para Brasília, eu queria ser residente do hospital de base, porque é o maior hospital aqui do DF, é um hospital de alta complexidade, tem muitas especialidades, é um lugar onde você pega um bom de procedimento. Eu sempre tive conhecimento disso, então era meio que uma menininha dos meus olhos. Quando passava aqui de frente, meu olhinho brilhava. Eu dizia, não, vou ser residente ali. Então, você não pode ser fechado, dizer, só vou fazer, só quero um lugar. Mas assim, você tem que ter pelo menos 3, 4 lugares em mente que você diga, eu quero fazer residência ali. Para você não cair de paraquedas também. Eu passei lá em lugar tal, que eu não sei nem como é que é o hospital, mas eu passei e vou lá, cara, senão está fadado a dar errado. Então, se você quer ser residente de determinado hospital, vá lá. No caso do hospital de base, eu não tive a oportunidade de visitar a estrutura do hospital antes, mas eu li relatos de experiência de residentes dos anos anteriores, pesquisei sobre a instituição, como funcionava.
Do Sul de São Paulo tem um link no site da SANAC que chama Conheça as melhores instituições para fazer clínica médica no Sul de São Paulo. Lá tem relatos de residentes dos anos anteriores, falando como que é a forma de ingresso, como que é a estrutura, como que é a rotina do serviço. Você tem que ter noção de tudo isso antes de você ingressar na instituição, senão você vai estar dando tiro no escuro também. Pode passar. Isso aqui é uma dica de ouro também. Confie no seu potencial. De novo, estou parecendo coaching na palestra, né? Mas não é isso. É porque muitas vezes a gente acaba tendo a síndrome do vira-lata. Você pensa assim, cara, eu estou numa faculdade no interior do Maranhão, aí eu vou fazer prova de residência, vou concorrer com os caras da USP, com os caras da Unifesp, com os caras da UNB. Cara, fica tranquilo, você precisa ter medo disso não. Esse negócio aí a gente chama de jalecada. O cara que vem da instituição grande acha que sabe mais e não sabe. Hoje em dia o conhecimento está difundido. Se você fizer um curso preparatório para residência, o mesmo curso que o cara da USP está fazendo, você está fazendo. As mesmas aulas de neto do Márcio Rocha. Então, não é o cara que veio da USP que vai passar, não. Vocês dois estão começando ali de uma linha de partida muito parecida. Então, confie no seu potencial, estude e faça ser melhor que você concorre com o cara de qualquer universidade do Brasil. Eu saí daí do Maranhão, fiz prova em Fortaleza. Lá em Fortaleza, não passei na primeira chamada, mas passei na lista de espera, estava bem qualificado. E olha que Fortaleza o pessoal estuda muito. Fiz prova aqui em Brasília, concorri com gente da UNB, da UFG, passei de primeira chamada, passei bem classificado. As duas provas que eu fiz em São Paulo, passei nas duas, e lá estava concorrendo, gente da USP, da Unifesp. Fiz a prova da Secretaria Municipal e passei em 4 lugares na clínica médica, no meio de mais de 1.000 candidatos. E saindo do interior do Maranhão, aí onde vocês estão. Então, o cara da USP é melhor do que vocês? Não é não, cara. Ele só vai ser melhor se ele continuar se dedicando mais do que você se dedica. Se você é um cara que estuda, que está se dedicando, que está se preparando direitinho, não tem essa de cara da USP, cara da UNB, cara da UNIFEST, não. Cara. Na prova é todo mundo igual. Vai passar quem estudou mais. Então, pode confiar no seu potencial, não tem medo. Eu estou saindo aqui da UFM, mas eu quero fazer clínica médica lá na USP. Será que eu consigo? Cara, você consegue. Se você se dedicar o bastante nos 2 últimos anos, você vai conseguir. Não tenha medo de instituições grandes, não. Pode confiar no seu potencial, porque se você está aí onde você está hoje, é porque você tem potencial e tem potencial para chegar muito mais longe. Passar. E por fim, por último, mais um momento coaching aqui para a gente encerrar a palestra. Uma síntese de tudo isso que eu falei, pode passar. Aproveite cada momento porque o tempo voa. Ah, cara, você está falando clichê, frase do livro do Paulo Coelho. Não é, cara. Os 2 anos do internato passam voando. E pode parecer bobagem, mas você vai sentir falta. Cara, eu sinto muita saudade de estar com meus amigos ali no internato, de ficar um tirando onda com a cara do outro porque o outro não conseguiu pegar o acesso, da gente ir de carro junto no mato regional, ficar brincando, cantando, estar ali junto todo dia. Do quanto eu me aprimorei como médico nesses 2 anos, assim, primeiro acesso que você consegue pegar, a primeira intubação que você faz com sucesso, do paciente que te agradece. E esse tempo vai passar que você nem vai ver. Você pode pensar, não, cara, eu estou sofrendo no internato, não estou gostando. Cara, você sofre mesmo. E a gente funciona meio que na base do sofrimento mesmo. Mas aproveite o tempo, porque é um período muito bom, não volta mais e aproveite. Pergunta aqui do Eduardo, o que eu faria diferente se eu voltasse hoje para o ciclo básico? É uma pergunta interessante. Assim, quando eu entrei na UFMA, ela era um pouquinho diferente do que ela é hoje para vocês. Então, a gente tinha menos oportunidades, mas a gente tinha menos concorrência também. Então, por exemplo, quando eu entrei, os primeiros projetos de extensão que tiveram foi do professor Aramis e da professora Luécia. Só tinha esses 2 projetos, mas também só tinha até um. Então, a gente entrou ali entre a gente. Uma coisa, talvez, que eu faria se eu tivesse ali no ciclo básico de novo, eu tentaria me dedicar um pouquinho mais na parte científica para publicar mais artigos. E uma coisa assim, eu aprimoraria um pouquinho mais o meu estudo focado nas áreas básicas, que seria anatomia, fisiologia e semiologia, porque são coisas que, por vezes, eu deixei passar, e até hoje, de vez em quando, eu tenho que voltar ali na anatomia, porque eu estou esquecendo uma coisa. Semiologia é uma disciplina que é fundamental, então, talvez se eu tivesse estudado um pouquinho mais de semiologia nos primeiros períodos, mas
é uma coisa que eu faria diferente, focaria um pouquinho mais no estudo nas áreas básicas. Às vezes você tá em ciclo básico, você já está afobado, eu quero ser médico, quero estudar nessa área. Não. Às vezes você faz o ciclo básico bem focado naquilo que é básico mesmo, como diz o nome, vai te tornar um bom médico lá na frente. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algo que vocês não entenderam, alguma experiência que vocês gostariam que eu contasse, alguma dúvida sobre prova de residência, sobre as instituições. Então, se ninguém tiver uma dúvida, pode passar aí. Prova do Ceará. Só essa imagem que eu trouxe aqui no último slide, um dos dias mais felizes da minha vida, 26 de novembro de 2019, o dia que eu fui graduado na Universidade Federal do Maranhão. Vi duas perguntas aqui. Primeira pergunta do meu amigo Igor, sobre a prova do Ceará. O cara é bairrista, né? O cara é de Fortaleza, quer saber como funciona lá. Então, assim, a prova do Ceará é uma prova unificada, que é a prova da SURS, que fornece vagas para todas as instituições de residência do Ceará. Tanto instituições públicas, particulares, estaduais, federais, todas são pela prova da SUS. De todas as provas que eu fiz, é a que tem o maior nível de complexidade. Então, cai muita coisa difícil, na área de cirurgia cai coisa que só cai lá. Então, assim, a dica para quem quer fazer a prova da SUS, tudo bem focado nela, tem uma prova bem diferente de todas as provas que você vai fazer na vida. Teve outra pergunta aqui que apareceu, se é possível você constituir uma família na prova durante o período da residência. Eu vou só abrir as mensagens do chat, tem muita mensagem, só para não me perder. A pessoa perguntou aqui, Eliana, é possível constituir família durante a residência? E que é possível. Durante a graduação, é possível. Agora, sim, residência é um período que vai te sugar no mínimo 60 horas durante a semana. Então, por exemplo, se você quer casar, seu esposo tem que estar bem consciente de que você vai se dedicar mais tempo à residência do que a ele. Para quem tem filho, você às vezes vai perder um tempinho de estar com seu filho. Mas é possível sim, tudo é possível. Né? Sempre com equilíbrio você consegue conciliar tudo na vida. Pergunta do Narison Gondim. Alguma dica para escolher a especialidade para quem não tem a menor ideia do que fazer? Só um minutinho. Do que fazer depois da faculdade? Cara, dica para escolha da especialidade. Primeiro, a medicina tem as grandes áreas, né? Que é a clínica médica, cirurgia geral, a ginecologia obstetrícia, medicina de família e pediatria. Você vai começar pensando em qual dessas grandes áreas você tem mais afinidade. Aí depois você pensa, eu vi que eu gosto muito de clínica médica, sou um cara que gosta muito de teoria, de fazer diagnóstico. Aí na clínica médica você vai pensar, agora eu quero carne, quero endócrino. Não, eu gosto de cirurgia, sou faca na caveira, gosto de ver sangue. Aí você vai acompanhar cirurgiões, olha, não, gostei bastante da plástica, achei bacana, não, gostei de cirurgia do trauma. Então, você começa pelas grandes áreas e depois você vai se ramificando. Pergunta do JD, qual foi a prova mais difícil e mais concorrida e se existe diferença gritante nas questões de uma para a outra? Cara, a prova mais difícil que eu fiz foi a da SUS, lá em Fortaleza. Questão de concorrência, a mais concorrida é do Sul e São Paulo. Tem gente do Brasil todo, mas também é uma das que mais tem vaga. Então, a prova, se você estiver bem preparado, você consegue passar. Tem diferença, cara. Cada instituição tem seu estilo. A prova da USP é uma prova que é bem complicada, a prova da SUS, lá em Fortaleza, é bem complicada. Por exemplo, a prova aqui de Brasília, de CSDF, é uma prova que, para quem está bem preparado, é uma prova bem palatável, uma prova relativamente simples. A do Sul e São Paulo também é uma prova relativamente tranquila. Então, varia muito de instituição para outra. Você tem que conhecer bem as instituições. Pergunta da Agatha Soares. A partir de qual período você aconselha começar a estudar por questões? Pensando na prova de residência, os 2 últimos anos, com certeza você vai ter que fazer questão. Mas, em qualquer período que você tiver, você tem que estudar nos primeiros períodos mais focado no livro, texto, mas fazer questão é uma coisa que sempre vai te ajudar. Porque quando você erra, você vai querer focar naquele assunto que você errou. Então, desde o primeiro período, se você tiver a opção de estudar por questão, já vai te ajudar. Pergunta do Ricardo, que dicas que você tem
para faculdades com internato fraco, hospital pequeno, pouco serviço. Cara, internato fraco é uma coisa bem relativa, por exemplo. A Imperatriz, minha turma foi a primeira a desbravar o internato. Assim, alguns rodízios a gente não tinha muito o que fazer, mas você tem, oferece, por exemplo. Uma coisa que eu sempre digo, aqui em Brasília o pessoal fala, no internato, a gente roda no hospital universitário da UNB e tal, mas às vezes você pensa que você está muito boa, porque tem um internato muito bom, chega lá, tem 300 mil residentes, você nunca vai botar a mão no paciente, você vai ser um burrinho de carga, entendeu? Então, aí você fala, eu estou fazendo internato no hospital pequeno, tem pouco serviço. Ele vai te deixar a desejar em termos de tecnologia, você não vai ter uma tomografia disponível, uma coisa, mas em compensação, cara, a Imperatriz muitas vezes eu tinha mais autonomia do que eu tenho hoje na residência. Eu reclamo direto aqui. Cara, lá na Imperatriz, quando eu era interno, eu me sentia mais médico do que aqui na residência, porque o pessoal me deixava tomar conduta. No meu internato de cirurgia, olha que eu sou da clínica médica, não era nem o cara mais faca na cadeira de cirurgia, mas eu nunca instrumentei a cirurgia, eu sempre entrava. Tinha cirurgia que deixava a gente fechar a poderosa, deixava a gente fechar a face. Então, no meu internato de cirurgia, cara, eu vou ter a mão na massa mesmo. Mas você pode falar, a Imperatriz é fraca, internato. Depende, se você for interessado em correr atrás, todo lugar vai ter coisa para te oferecer. É possível fazer residência no exterior? Se sim, quais as possibilidades? Cara, possível é. Eu não vou saber te dizer como. Cada país tem seu regulamento próprio. Isso é uma coisa que você tem que pesquisar mais, eu não vou saber te dizer. Né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova de proficiência de inglês e uma prova mesmo de especialização, mas eu não sei bem como que funciona também, porque eu nunca me interessei de ir atrás. Para fazer as provas de residência, você obrigatoriamente tem que ir pessoalmente na cidade que oferece a vaga, pelo menos no estado, né? As provas que eu fiz foram provas unificadas que valem para todo o estado, mas a prova faz no estado da instituição. Qual a sua opinião sobre a revalida feita pelos estudantes da Argentina, Paraguai e Bolívia? Cara, o revalida é uma prova tranquila, sabe? É uma prova com conteúdo medicinal, tem um nível até mais tranquilo do que a prova de residência em si. Então, se você é um estudante que fez uma boa formação, mesmo estando fora do Brasil, que a gente tem aquele preconceito, se você for um cara que se dedicou, você vai conseguir ter um bom desempenho. Não é uma prova que seja nada do outro mundo, não. Tem altos índices de reprovação porque o pessoal não estuda, mas é uma prova tranquila de se resolver. Teria dicas para aproveitar da melhor forma o ciclo clínico? Cara, o ciclo clínico é aquele período entre o ciclo básico e o internato, então é o momento que você vai ter que aprender coisas que no internato você já tem que chegar sabendo. Então, aproveite para estudar doenças prevalentes, assim, hipertensão, diabetes. Se você chegar no internato sem ter um domínio bom dessas doenças, é ruim. Então, outra coisa do ciclo clínico, aproveite para aprimorar a sua qualidade de fazer um bom exame físico, uma boa anamnese. Aprenda a prescrever, não chegue no internato para o preceptor chegar e te ensinar como é que faz uma prescrição e tem currículo. Não, isso aí você pode aprender do ciclo clínico e já vai chegar no internato dominando. No internato você já vai colocar isso em prática. Quais matérias do ciclo básico você acha mais importante para internato e residência? Na verdade, assim, cada matéria tem sua importância, né? Mas se você quer ser um bom médico, tem coisas que você não pode deixar de dominar. Anatomia, fundamental. Fisiologia, dentro da clínica médica, fisiologia é tudo. Se você não sabe fisiologia, você não vai entender as doenças, não vai. E a mais importante de todas, para qualquer área que você quer fazer, cara, semiologia. Não existe bom médico sem domínio de semiologia. Mesmo ortopedia, dermato, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que saber colher uma história decente do seu paciente, tem que saber fazer um bom exame físico, e isso você aprende na semiologia. Então, diz assim, Murilo, uma disciplina para eu dizer, isso aqui eu vou focar é a semiologia. O que é interessante para fazer além da medicina para aprimorar a carreira? Excelente pergunta. Cara, para aprimorar a carreira, o médico hoje tem que ter um domínio de inglês. O meu inglês, para ser bem honesto, ele é bem mediano, né? Não sou nenhum extra em inglês, mas pelo menos eu sei ler artigos em inglês, já é uma coisa que me ajuda. E aqui na residência, basicamente, a gente estuda pelo up-to-date. Então, quem não tem um domínio razoável do inglês já sai perdendo. Outra coisa, a medicina está se tornando um mercado mais fechado. Então, quem puder estudar mercado financeiro para ser cada vez menos dependente da medicina, é uma coisa interessante. Relações interpessoais vão te ajudar muito na carreira também. Então, eu acho que são coisas que você pode focar. Eu diria essas três: inglês, inteligência financeira e
e inteligência pessoal também. Pergunta da Fernanda. Murilo, com relação ao currículo, o que mais te ajudou a ingressar na residência em Brasília? Cara, tinha muito artigo, publiquei dois ao longo da faculdade. O que mais pontuei mesmo foi trabalho em congresso. Como eu falei, sempre eu ia com os meninos, a gente botava os nomes dos outros, foi uma das coisas que eu mais pontuei. Liga acadêmica que não pontua, então não vai ajudar muito. Pontua muito, congresso. E uma coisa que se eu pudesse ter feito mais, teria me ajudado muito, porque pontua muito aqui em Brasília, é monitoria. Então, quem tiver a oportunidade de fazer monitoria e pensar em vir aqui para Brasília, conta bastante a pontuação da monitoria. É uma coisa a se pensar. Durante o internato, é melhor acompanhar a sequência do conteúdo do cursinho ou preparatório do próprio internato? É complicado conciliar? Essa pergunta é sensacional, porque foi uma coisa que foi meu dilema ao longo de todo o internato. Você vai ter que ter a sequência do conteúdo do cursinho. Se você quer passar na residência, você não pode abrir mão daquilo ali. Você tem que estudar toda semana. Mas você também não pode, estou rodando na GO e não vou estudar nada de mecanismo de parto, de distócia, não vou estudar nada de pré-natal, então você tem que achar um meio termo aí. Siga o ritmo do seu cursinho preparatório. Alguns cursinhos, não sei como é que é na Sanam, mas no Medicel você faz seu próprio cronograma, então você pode tentar conciliar as duas coisas. No Medgrupo não, o cronograma deles você segue, mas você tem que tentar conciliar as duas coisas. No meu caso, eu sempre foquei no conteúdo da prova de residência, que era meu objetivo final, mas eu nunca deixei de estudar coisas importantes no internato, porque você não pode ficar ali imerso em uma prática sem ter um mínimo de conhecimento teórico. Para quem não vai pagar curso, vale a pena estudar assuntos conforme a sequência do módulo do internato? É muito importante curso de aperfeiçoamento no currículo. Para quem não vai pagar curso, é uma forma interessante de você estudar, já que você não vai estar fazendo cursinho, é você focar naquele conteúdo do internato, porque você vai conseguir fixar melhor. Só que você, depois que sai daquele ciclo, você vai ter que voltar atrás para ficar revisando, senão você vai esquecer e quando chegar nas provas você não vai ter mais aquele conhecimento bem fixado. Pergunta do Ricardo. Como são as provas do internato? São sempre baseadas nos casos que você viu ou são inventadas? Isso aí a coisa vai variar de professor para professor. Tem professor que viajava, botava as provas nada a ver, tem professor que gostava de fazer prova baseada em questão de residência médica, tem professor que fazia caso clínico, tem professor que fazia a prova só para constar ali, mas dava a nota mesmo pela prática, então isso é uma coisa que varia muito. Qual o dinheiro reservado para fazer as provas? Qual o valor que você pagou para ir fazer as provas? Você tem uma pergunta interessante. Isso depende muito de quantas provas você vai fazer, onde você vai fazer. No meu caso, por exemplo, a parte financeira foi um limitante. Eu fiz 4 provas em 3 lugares diferentes, porque eu não tinha dinheiro para viajar mais do que isso. E nos lugares onde eu fiz prova, eu tinha onde ficar. Então, eu não gastei com hotel, eu gastei mais com passagem, né? Questão de inscrição, a mais cara é a do Ceará, que é quase R$ 700 a inscrição, a prova da SUS. As outras variam entre 120 até R$ 300 a inscrição. Aí você vai ter gasto com passagem, geralmente passagem aérea, então você tem que comprar com antecedência para comprar com preço bom e hospedagem. Então, se vocês forem fazer prova assim, muita gente, pensa em alugar uma casa, uma coisa que vocês vão economizar. Mas, por exemplo, para você fazer um número grande de provas, mais do que eu fiz, você tem que ter pelo menos uns R$ 10.000 ali reservados só para isso. É bom já ir juntando, é um limitante a parte financeira. Vamos ver aqui. Começa a gasometria, já que nós vamos para a gasometria. Vamos encerrar as perguntas para iniciar o segundo momento. Só mais uma pergunta aqui, antes de encerrar. Você acha importante o valor do médico saber Libras? Cara, conhecimento é importante, vai te ajudar. Eu não sei, mas se eu soubesse ser um médico melhor, acho que sim. É uma coisa assim, básica, essencial? Não, mas é uma coisa que vai te diferenciar, então eu acho interessante. Pobre sempre sofre, essa é a realidade. Na realidade, você continua sendo pobre, não muda muita coisa não, mas uma hora a gente chega lá, junta um dinheirinho ali, vende um boi, segura um pouquinho que você consegue. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. E acho que por enquanto é só. Quem tiver alguma dúvida, depois pode estar me procurando no Instagram, no WhatsApp, que a gente pode conversar sobre isso. Eu gosto bastante de conversar sobre esse tema. Para a gente não se estender mais, a gente vai iniciar agora
a palestra de gasometria. Daniel, melhor palestra. Abraço, meu amigo. Saudade de jogar bola com você. Na hora que quiserem projetar aí a aula de gasometria, a gente já tá no jeito aqui. Pessoal, se vocês tiverem interesse nos slides também depois, eu posso estar repassando para o Vitor e para a Bruna, e eles repassam para vocês. Bruna, melhor palestra. Bruna é suspeita, mas eu vou aceitar esse elogio dela, que Bruna é a melhor pessoa de toda essa UFMA, né? Então, pessoal, nós vamos dar início agora ao nosso segundo momento de hoje, um momento um pouquinho diferente. Esse primeiro foi mais um bate-papo. E agora eu trouxe mesmo uma aulinha sobre gasometria arterial. Logo assim, para você disser assim, Murilo, eu quero sair dessa aula hoje sabendo 100% de gasometria arterial, sendo o bambambam bam, bam da gasometria arterial, dando show na gasometria arterial. Eu já vou cortar logo suas asinhas aqui no começo. Você não vai sair daqui sabendo tudo de gasometria arterial. Mas o objetivo dessa aula é você bater o olho na gasometria e não ficar perdido e saber o mínimo, quer dizer se ela está alterada ou não, se tem uma acidose, uma alcalose, qual o componente, que é uma coisa básica. E se você sair daqui hoje sabendo esse básico, eu já vou estar satisfeito. Essa aula aqui é uma aula que eu apresentei pela primeira vez em 2016 para o pessoal da Liga de Clínica Médica. De lá para cá eu sempre venho tentando aprimorar ela, e o que eu achei melhor foi quando é, apresentei ela com o doutor Isnaldo uma vez, e a gente trouxe alguns casos clínicos reais, porque por mais que a gasometria seja um exame fundamental, ela é um exame complementar. E eu sou residente de clínica médica, estou estudando para ser clínico, então para mim a clínica sempre é soberana. Gasometria, se entregar um papel com gasometria em branco, ele não te diz nada. Então, o mais importante, por isso que eu trouxe aqui, discutindo com casos clínicos, porque você tem que saber a clínica do seu paciente para saber o que você vai esperar na gasometria e fazer uma correlação entre as duas coisas. A gasometria arterial é um exame cujo nome é autoexplicativo, né? Ela mede a concentração de gases e de outras substâncias no sangue arterial. Existe gasometria venosa também? Existe, mas ela é menos fidedigna para os parâmetros que a gente quer avaliar. Ela tem indicações que são bem à parte. Então, hoje, nosso foco vai ter na gasometria arterial. Pode passar. Você coleta a gasometria arterial fazendo uma punção, geralmente é feita na artéria radial. Você pergunta, isso aí o técnico de enfermagem faz, o enfermeiro faz, eu tenho que saber também. Cara, é importante. Aqui na minha residência, a função do R1 é coletar a gasometria. O R1 chega aqui todo empolgado, pensando que vai entubar, que vai ser o Dr. Grey's Anatomy. E o que mais faz aqui é coletar a gasometria. Aqui é função do residente funcionar até, coletar a gasometria, parinizar a seringa, levar no gasômetro, trazer ainda, saber o que está lá. Então, começar do básico é interessante. Mas é um procedimento simples. Você vai palpar ali a artéria radial, sentir o pulso. Eu gosto de fazer ela com uma agulhazinha de insulina, que é aquela agulhinha menor, porque aí eu posso angular em 90 graus, eu acho mais fácil. Funcionou, aspirou a seringa, viu que está vindo uma amostra de sangue arterial, puxa ali e leva para o gasômetro. Como interno é o que a gente mais faz. É procedimento de interno, gasometria. Pode passar. Trouxe aqui o teste de Allen, que é uma manobra que você faz antes de funcionar a artéria radial. Você vai palpar a artéria radial e a artéria ulnar, até interromper o fluxo da mão. Quando você vê que a mão está pálida, você vai soltar a
a artéria ulnar e pressionar só a radial. Você mantém a radial pressionada. Para que serve isso? Para ver se a circulação colateral está funcionando bem pela ulnar. Porque se a radial já estiver ocluída e você funciona ela e às vezes você causa alguma lesão, você pode isquemiar o membro. Então é interessante fazer esse teste antes. Pode passar. E às vezes quando você não consegue palpar a radial, a femoral ela tem um diâmetro melhor. Então é uma boa artéria também para você coletar gasometria. Semana passada tinha um paciente nosso com suspeita de Covid que eu tive que coletar gasometria, o pulso radial dele estava 10, então eu só consegui coletar na femoral. É uma coisa interessante que eu falei assim, será que é importante o médico saber coletar gasometria? Cara, se o técnico não conseguir, o enfermeiro não conseguir, eles vão apelar para você. Então, já aconteceu comigo no plantão dessa semana, né? A enfermeira me chamar para coletar uma gasometria que ela não conseguiu. Então, se você não tiver o domínio, vai ficar feio para você também. Então, partindo do básico, como que coleta? Seringa é parinizada para o sangue não coagular. Tem laboratório que já tem a seringa que vem parinizada. Tem laboratório que não. Aí você vai colocar lá, heparina não fracionada, aspirar a agulha, funcionou a artéria, pegou a amostra, levou no gasômetro, lê na hora. Então, o básico do básico é isso. Pode passar. Entendendo agora o equilíbrio ácido básico. A parte mais chatinha da aula tem um pouquinho de bioquímica. Vocês tiveram palestra com Éden Milhão nessa semana, né? Então, se eu quiser dar aula de bioquímica para vocês aqui, eu vou passar vergonha. Então, eu vou falar aqui o básico do básico, só para a gente entender bem como que funciona esse exame. O equilíbrio ácido básico do nosso organismo, ele é comandado pelo chamado sistema tampão. O que seria o sistema tampão? É quando você tem um ácido fraco que reage tanto para a formação de um gás com água, quanto para a formação de um ácido e uma base. O ácido fraco, ele é um ácido que perde prótons com uma certa facilidade. Então, ele é importante para manter esse equilíbrio ácido básico por conta disso. Aqui no nosso organismo, o principal ácido tampão que a gente tem é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. E você entender essa equação é interessante para você entender por que nosso pH não varia tão bruscamente. Que quando ela se desloca para a direita, ela vai formar CO2 com água. Aí o CO2 você consegue eliminar pelo trato respiratório. Se você estiver ventilando bem, você elimina o CO2. E se estiver formando muita base, a reação vai desviar para... se estiver entrando muito ácido, a reação vai desviar para cá, vai formar bicarbonato. O bicarbonato ele consegue ser manejado pelo rim. Ele é absorvido lá no túbulo contorcido proximal junto com o sódio, então consegue manter esse equilíbrio ácido base. Então, o ácido carbônico, como um ácido tampão, ele tem essa função de não permitir uma variação muito brusca do pH, sempre deslocando a reação ou para a direita ou para a esquerda. O valor normal do pH é de 7,35 a 7,45. Pode parecer um conceito muito básico, muito banal, que você já sabia do ensino médio, mas se você não tiver o domínio desses conceitos que são considerados básicos, banais, você não vai entender a gasometria. A gente parte do básico para entender ela melhor mais na frente. Pode passar para o próximo slide. Falando um pouquinho agora dos parâmetros avaliados. O primeiro parâmetro que é avaliado é a pressão arterial de O2, que ele avalia a troca alvéolo capilar. Quanto mais O2 tiver ali no sangue arterial, significa que o alvéolo está sendo mais bem perfundido, está chegando mais O2. Esse valor da PO2, eu nem vou falar tanto dele hoje, porque eu teria que falar muito de insuficiência respiratória hipoxêmica, que é a insuficiência respiratória do tipo 1, diferencial da hipercapnia, que é o tipo 2. Isso aqui ia dar uma aula muito extensa. A gente pode até discutir isso em outro evento, em outro momento, mas é o que acontece muito, por exemplo, na COVID, uma hipoxemia. Então, se você funcionar um paciente, fizer uma função da artéria radial do paciente com COVID e fizer uma gasometria, você vai ver que a PaO2 dele geralmente vai estar bem abaixo de 80, porque a COVID-19 ela evolui com uma hipoxemia franca. A PaO2, quando vocês tiverem a oportunidade de rodar no estágio de UTI ou de sala vermelha, vocês vão ver muito falar da relação PaO2-FiO2, relação PF. O que seria essa relação PF? É você pegar a PaO2 do indivíduo dividido pela fração inspirada de O2, que é a quantidade de oxigênio que você está oferecendo. Então, mais importante do que o valor absoluto da PaO2 é se você está conseguindo garantir ela com uma FiO2 adequada. O que seria isso? Por exemplo, na atmosfera que a gente respira, a FiO2 é de cerca de 21%, que é a concentração de oxigênio que a gente tem na atmosfera.
Se eu vou medir hoje minha PaO2, ela vem de 80. Coletei minha gasometria agora, minha PaO2 é de 80. Aí eu vou arredondar aqui a FO2 do atmosférico para 0,2. Então, se eu fizer minha relação PF, ela vai estar 400. Significa que minha relação PaO2 e FO2 é de 400. Então, eu estou conseguindo manter uma PaO2 de 80 com FO2 de 0,2. Então, isso aí é bom. Se eu pegar um paciente que está entubado, aí você diz assim, não, a PaO2 dele está de 100, isso é bom? Depende. Qual é a FO2 dele? Eu vou lá no ventilador, olha que está dando para ele oxigênio a 100%. Você vai calcular a relação PF dele, vai estar de 100, vai estar lá embaixo. Então, o paciente francamente grave, entendeu? Então, só a PaO2 ela não te diz muita coisa, mas quando você calcula a relação PF, ela te informa muita coisa. Pode passar para o próximo. A PaCO2, que é a pressão arterial de CO2, ela avalia a ventilação alveolar. Porque qual a função do alvéolo? É fazer a troca gasosa. Ele pega o O2 que vem do sangue arterial, na verdade, joga para o alvéolo em troca de CO2. E esse CO2 ele vai ser eliminado pelos pulmões. Então, se o paciente está ventilando bem, ele vai estar eliminando o CO2 de forma adequada. Ele tem que estar ali no nível entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Pode passar. Bicarbonato Stender, isso aqui é uma coisa que tem um pouquinho de divergência na literatura. Na maioria dos livros, vocês vão encontrar valor de referência de 22 a 26 mEq por litro. No artigo que eu pesquisei para fazer essa aula, ele traz de 21 a 27. Isso aí vai ter pouca diferença na prática. O mais importante é saber mais ou menos esse parâmetro, como que ele funciona. Pode passar para o próximo. Isso aqui é um conceito que ele é um pouquinho mais complexo, o buffer base e o base excess, mas basicamente é o quê? O total de base que você tem chama buffer base, que ele é formado pelo bicarbonato e pelas outras bases do seu organismo, que seria as proteínas, a albumina, as bases mais fracas. Quando você soma o bicarbonato com essas outras bases, você tem o que chama de buffer base, que seria o seu total de bases. E esse buffer base ele pode variar até mais 3 mEq a menos 3 mEq. Mais 3 mEq seria um buffer base mais positivo, ou seja, você tem 3 mEq sobrando de base. E menos 3 você teria 3 mEq faltando de base ou sobrando de ácido. E esse intervalo entre mais 3 e menos 3 a gente chama de base excess. O base excess é o que está sobrando ou está faltando de base ali no seu organismo. Então, o base excess considerado normal é de mais 3 a menos 3. Se ele estiver acima de mais 3, significa que tem um excesso de base, é um base excess muito positivo. Então, aquele organismo está retendo muita base. Isso aí é comum, por exemplo, do paciente que tem uma insuficiência respiratória crônica. Eu vou mostrar para vocês mais na frente que o rim vai tentar compensar retendo base, e quando você mede o buffer base dele, vai estar lá em cima. Já o paciente que está em acidose, o buffer base dele o base excess e o buffer base dele vão estar lá embaixo. Ou seja, ele vai estar com menos 5, menos 6. Significa que está faltando base e está sobrando ácido no organismo. É um conceito um pouquinho mais complexo, mas que quando eu for mostrar os casos clínicos, vocês vão entender melhor. Pode passar. Pessoal, teve alguma dúvida até aqui? Se vocês quiserem perguntar algo antes da gente seguir. Se ninguém perguntou, todo mundo está entendendo ou ninguém está entendendo. Das duas, uma. Mas vamos para frente. Aqui, só repetir os valores de referência, o pH de 7,35 a 7,45, a PaCO2 de 35 a 45, PaO2 de 80 a 100, a saturação de O2 que você pode ver tanto na gasometria quanto no oxímetro, varia de 95 a 97, o paciente DPOC se tolera de 88 a 92 até, bicarbonato 21 a 27 ou 22 a 26, tanto faz, e o base excess de menos 3 a mais 3, que ele varia. Para hoje, se você estiver aí anotando, fazendo alguma coisa, eu vou precisar da interação de vocês mais à frente nos casos clínicos, você vai ter que saber 3 parâmetros assim, de qual é salteado. É o valor do pH, da PaCO2 e do bicarbonato. E vocês vão ver que se vocês estiverem domínio desses 3 parâmetros, vocês leem minimamente qualquer gasometria. Então, anotem aí, memorizem, guardem de alguma forma esses 3 parâmetros. pH, PaCO2 e bicarbonato. Vocês vão ver que eles vão matar a maioria dos casos que a gente vai ter mais para frente. Pode passar. Então, qual o primeiro parâmetro a ser avaliado? Pode passar aí.
o valor do pH. O nosso ponto de partida é o pH. Então, por mais que seja uma coisa bem banal, bem simples, você não vai começar a gasometria do final. Você vai ter que ter uma sistemática. A gente começa olhando o pH. Como eu falei, ele varia no sangue de 7,35 a 7,45. Então, ele é um pH que é levemente alcalino, se você for olhar aqui na escala do pH. Está por aqui, então, é um pouquinho alcalino, né? Se ele estiver abaixo de 7,35, você tem uma acidose. Acima de 7,45, você tem alcalose. Se estiver nesse valor, está dentro da faixa de normalidade, pode passar. Se o pH estiver alterado, qual é o passo seguinte? Você viu que o pH está alterado. Eu tenho uma acidose ou uma alcalose. O próximo passo, você vai ter que determinar a causa, se é respiratória ou metabólica, pode passar. Definir a causa do distúrbio. Então, definir a causa é dizer, tem uma acidose. A causa dessa acidose é metabólica, é respiratória? É isso que você vai ter que responder quando você pegar uma gasometria. Pode passar. Pode passar o próximo. Aí você vai ter um componente respiratório. Quando o componente respiratório estiver alterado, você vai ter alteração na PaCO2, que é o normal de 35 a 45. Se eu tenho uma acidose e minha PCO2 está de 60, então é por conta de componente respiratório. Se minha PCO2 na acidose está normal ou baixa, mas meu bicarbonato está lá em cima, está lá embaixo, para 16, que o bicarbonato é uma base, então eu tenho uma acidose metabólica. Aí, eu tenho alcalose, minha PCO2 está de 20, está baixa, então eu estou perdendo o ácido, que é o CO2. CO2 para todo fim aqui ele é ácido. Estou perdendo CO2 e estou ficando em alcalose. Não, eu estou em alcalose, mas minha PCO2 está de normal para elevada, mas meu bicarbonato está de 40. Então você tem uma alcalose metabólica. Então por isso que eu falei que com esses 3 parâmetros hoje você vai conseguir resolver os casos que a gente vai ter mais à frente. pH para dizer se tem acidose e alcalose, PaCO2 para dizer se é o componente respiratório e bicarbonato para dizer se é o componente metabólico. Você dominando isso, você não vai passar sufoco na aula de hoje. Pode passar. A acidose metabólica, de todos os distúrbios ácido-básico, é o que ele tem mais nuances, assim, ele é um pouquinho mais complexo, então eu vou precisar demandar um pouquinho mais de tempo para explicar ele. E, para começar, a gente vai ter que entender o que acontece na acidose metabólica. Pode passar. Pode passar. Mais um. Na acidose metabólica, das duas, uma. Ou está entrando ácido, que é o H+, ou você está perdendo base, que é o bicarbonato. Então, para você entender a sua acidose, você tem que saber que uma dessas coisas está acontecendo. Quais os sinais de alerta para um possível resultado falso na gasometria arterial? A gente vai falar disso mais na frente, quando a gente estiver discutindo os casos clínicos. Que se a gasometria não está batendo com a clínica, você já sabe que aquilo ali pode ser um resultado falso. Pode passar o próximo slide. Entendendo o conceito de anion gap. Para a gente entender a acidose, a gente vai ter que saber o que é anion gap. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar, sabe o que é anion gap? Já ouviu falar alguma vez na vida o que é anion gap? Alguém? Não. Não sei. Avaliação de outros ânions não medidos. Ânions não medidos, muito bem. Vou explicar para vocês agora o conceito de anion gap. O nosso corpo ele tem um princípio, que é o princípio da eletroneutralidade, que seria o quê? Todos os líquidos do nosso corpo eles têm que estar com um equilíbrio entre as cargas positivas e as cargas negativas. E no nosso plasma não é diferente. Quando você olha para o plasma, a principal carga positiva que a gente tem basicamente no indivíduo normal é o sódio, que ele varia de 135 a 145. Para o nosso cálculo aqui, eu vou considerar um sódio basal como sendo 140. Então, quando você fala de carga positiva no plasma, você está falando de sódio. Se tem 140 mEq de sódio, você vai ter que ter 140 mEq de carga negativa para manter essa eletroneutralidade. Como que a gente atinge isso? Você tem o cloro, que é o principal ânion do meio extracelular, que ele varia ali de 104 a 108. Eu coloquei aqui um valor médio de 106 para o nosso cálculo. O bicarbonato, que pode variar de 22 a 26, eu coloquei como 24. Se você tem 140 de sódio, aí tem 106 de cloro e 24 de bicarbonato, isso aqui dá 130. Matemática básica, até médico sabe. Então está faltando 10 mEq ali. O que seriam esses 10 mEq? É o chamado anion gap, que são
os ânions não medidos no plasma. Aí você tem albumina, tem proteínas do sistema tampão, tem vários ácidos, várias bases fracas que você não mede habitualmente, mas que também são ânions, são cargas negativas, que você tem também o fosfato, outra série de itens, de íons que têm carga negativa e que vão formar o anion gap. O valor normal do anion gap ele varia de 8 a 12, então eu coloquei 10 aqui de referência. Se você tem 140 de sódio, 106 de cloro, 24 de bicarbonato, o anion gap é 10. Então o cálculo básico do anion gap é isso. Sódio menos cloreto menos bicarbonato é igual ao anion gap. Ficou claro para vocês esse conceito de anion gap? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo. Então, os dois grandes grupos de acidose que a gente tem são as acidoses com anion gap elevado e as com anion gap normal, que também são conhecidas como hiperclorêmicas. Nós vamos falar primeiro, então, você falou acidose metabólica, você tem que ter em mente que ou ela tem um anion gap elevado ou ela é hiperclorêmica, das duas uma. Então a gente vai ter que entender mais ou menos essa diferença. Pode passar para o próximo slide. A acidose com anion gap elevado, ela ocorre quando está entrando o ácido no corpo. Porque você tem o sódio de 140, que é a carga positiva. Mas se você tem um excesso de ácido, ele é H+, é carga positiva também, é próton. Então, o teu sangue vai estar tendendo mais a uma eletropositividade. Para manter a eletroneutralidade, o que vai acontecer? Teus anion gaps também vão se elevar. Teu cloreto e teu bicarbonato estão ali, bicarbonato vai cair um pouquinho, o anion gap vem e aumenta. Esse aumento do anion gap é uma tentativa de compensar a eletropositividade pelas cargas ácidas. Pode passar o próximo slide. Então, quando eu falo de acidose com anion gap elevado, significa que, de alguma forma, está entrando ácido no organismo. E a gente tem um mnemônico para isso que chama CULT, que seriam as 4 principais causas de acidose metabólica com anion gap elevado. Pode passar. A primeira é a cetoacidose. O que acontece na cetoacidose? É um indivíduo insulinopênico que descompensa a glicemia, começa a queimar lipídio, produzir os corpos cetônicos, que são ácidos. Então está entrando mais ácido, que são os corpos cetônicos. Então o anion gap vai elevar também. Próximo. A uremia. Paciente urêmico com insuficiência renal. O que vai acontecer? O rim perde a capacidade de excretar os íons de hidrogênio no tubo contorcido distal. Vai ter um acúmulo de hidrogênio, que é carga positiva. Então vai entrar mais ácido e o anion gap se eleva também. Pode passar. Lactatemia, que é comum no choque séptico. Está tendo metabolismo anaeróbio na célula, vai gerar o que? Ácido lático. Ácido lático é ácido. Está entrando ácido, anion gap eleva também. Pode passar. E o T é de tóxicos, que aí entra metanol, ácido acetil salicílico, qualquer intoxicação que cause acidose vai levar o anion gap também. Então, as 4 principais causas de acidose metabólica com anion gap elevado: cetoacidose, uremia, lactatemia e tóxicos. Pode passar. Agora falando da acidose metabólica hiperclorêmica, pode passar aí. O corpo está perdendo bicarbonato e o rim, para compensar aquilo, vai tentar reter cloro. No túbulo contorcido proximal, você tem uma reabsorção ávida de sódio. Geralmente você reabsorve o sódio ou junto com cloro ou junto com bicarbonato. Se não tem bicarbonato para ser reabsorvido, porque o corpo está perdendo bicarbonato, geralmente pelo trato gastrointestinal, aí você vai reter o cloro, já que não está retendo bicarbonato. E essa retenção de cloro, ela vai compensar essa acidose. Porque se você perder o bicarbonato, você vai ter menos carga negativa. E isso vai ser compensado pela absorção do cloro. Quando você pensa em acidose metabólica hiperclorêmica, você tem duas causas principais. A primeira é perda pelo trato gastrointestinal. E a segunda vai ser acidose tubular renal, que é mais rara, então nem vou falar muito na aula de hoje, mas paciente com diarreia que está em acidose, pode pensar em acidose hiperclorêmica. Pode passar.
Agora eu vou falar por alto aqui dos outros distúrbios que são bem mais simples do que a acidose metabólica. O primeiro é a acidose respiratória. É um distúrbio respiratório no qual ocorre a maior retenção de CO2, maior formação de ácido carbônico e diminuição do pH. Então é aquilo que eu falei no começo. Quando você pensa naquela reação, o CO2 é ácido. Tem um distúrbio respiratório, você não consegue eliminar o CO2 de forma adequada, vai reter CO2, vai desviar aquela reação para a esquerda para formar mais ácido. Então o indivíduo vai acabar entrando num quadro de acidose. Isso aqui é muito comum em insuficiência respiratória, principalmente a insuficiência respiratória do tipo 2, que é a hipercapnia, que é quando o indivíduo não consegue eliminar o CO2. O clássico disso aqui é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente que tem um pulmão hiperinsuflado não elimina CO2 de forma adequada, retém e faz uma acidose respiratória crônica. Pode passar. Alcalose metabólica. Você pode falar sobre os do onion gap urinário. O onion gap urinário, na verdade, ele é utilizado quando você vai avaliar uma acidose metabólica hiperclorêmica, mas isso aqui é um pouquinho mais complexo. Se tiver algum caso disso lá na frente, eu tento exemplificar para vocês, porque para falar da forma muito teórica vai ficar meio complexo. Mas o conceito do onion gap urinário é o mesmo do onion gap plasmático. Você vai pegar todas as cargas positivas da urina e o que tiver faltando para compensar vai ser o onion gap urinário. Falando aqui da alcalose metabólica. Geralmente ela é secundária a um déficit de cloreto de sódio, potássio ou ácido clorídrico. O rim, na tentativa de compensar, vai reter uma quantidade maior de bicarbonato. Então, você está perdendo cloreto de sódio, potássio, ácido clorídrico, o rim vai tentar reter o bicarbonato para compensar aquilo dali. O clássico da alcalose metabólica é o paciente desidratado. O paciente desidratado, o rim vai ficar ávido por reabsorver sódio no tubo contorcido proximal. Chegou no tubo contorcido proximal, ele reabsorve sódio, ele reabsorve junto com bicarbonato também. Então, ele vai reter uma quantidade maior de bicarbonato e o indivíduo entra em alcalose. Que geralmente é um paciente que você compensa ele só hidratando. Então, é interessante. A desidratação pode causar tanto acidose quanto alcalose. Pode passar para o próximo. A alcalose respiratória, ela geralmente é secundária a um ataque apneia. Ocorre uma excreção excessiva de CO2 e diminui a formação de ácido. Então, vai elevar o pH. Aí é o outro lado da equação. Está deslocando para a direita agora. Está queimando, está eliminando muito CO2, ele vai deslocar para a direita e vai acabar formando mais bicarbonato. E vai levar a um quadro de alcalose respiratória. O clássico disso aqui é o paciente com TEP, tromboembolismo pulmonar. Ele fica taquipneico, aumenta a frequência respiratória, vai lavar muito CO2 e vai levar a um quadro de alcalose respiratória. É mais comum esses quadros serem crônicos do que serem agudos. Ou serem agudos do que serem crônicos, na verdade. Pode passar para o próximo. Então, como eu falei, ficou alguma dúvida aqui até agora sobre alcalose, acidose, sobre esses conceitos? Eu acho que vai ficar mais claro quando eu botar os casos clínicos. Vocês vão ver que vai abrir muito a mente quando a gente levar os casos reais. Então, passo a passo do análise da gasometria. Sistematizar os achados. Primeiro de tudo, pH, começa do básico. Você vai ver se tem acidose, se tem alcalose. Depois, você vai ter que entender a causa do distúrbio. Então, meu paciente está com acidose. Agora, eu vou olhar se junto com a acidose, a PCO2 dele está elevada. Está elevada, então a acidose é respiratória. Não, o que está elevado o que aconteceu foi o bicarbonato que caiu. A PCO2 está normal, então é uma acidose metabólica. Aí você vai ver se ela é hiperclorêmica ou com onion gap elevado. Não, meu pH deu 7,6, é alcalose. Vou olhar, a PCO2 diminuiu? Diminuiu, então é alcalose respiratória. Não, a PCO2 está normal, que fez foi o bicarbonato aumentar, então alcalose metabólica. Se você seguir esse passo a passo, você não se perde. Pode passar. E aqui é um dos últimos conceitos teóricos dessa aula, que ele é um pouquinho chatinho também, mas vocês, no caso de distúrbio misto ou com pH normal. Essa pergunta é interessante. Em um dos casos que eu vou trazer, eu vou mostrar para vocês que geralmente o pH, mesmo nas acidoses, ele vai estar com um quadro ali perto do normal. Se você sistematizar esses achados, por exemplo, num distúrbio misto, se você tem uma acidose mista, a primeira coisa que você vai ver, quando você olhar para o pH, ele vai estar num valor muito extremo. Por exemplo, se o paciente tem uma acidose mista, tanto respiratória quanto metabólica, o pH dele não vai estar 7,2, 7,3, ele vai estar 7, 6,9. Então, isso aí
chamar atenção para um distúrbio misto. E quando você for olhar, tanto a PCO2 vai estar aumentada, quanto o bicarbonato vai estar diminuído. Então, quando você fizer as suas contas, você vai ver que é um distúrbio misto. Às vezes também no paciente que eu vou falar agora dos mecanismos compensatórios, paciente com DPOC. Às vezes o rim dele retém tão bem, quando o rim dele funciona bem, retém tão bem o bicarbonato, que você vai analisar a gasometria dele e o pH pode estar 7,4, pode estar normal, mas quando você olhar, ele vai estar com o PCO2 lá em cima e vai estar com um bicarbonato lá em cima também, porque o rim vai estar retendo bicarbonato. Então, para você encontrar um distúrbio misto ou compensado, você vai ter que seguir o passo a passo. O pH está normal, mas pela clínica do paciente eu acho que pode ter alguma alteração. Aí você vai olhar e vai ter 2 ou mais parâmetros alterados. Então você vai saber o que é um distúrbio misto, o que é um distúrbio compensado. Essa parte de mecanismos compensatórios ela é um pouquinho mais chatinha, mas é a última parte aqui mais teórica e vocês vão ver que vai ajudar vocês lá na frente. O mecanismo compensatório é uma tentativa do organismo de compensar o distúrbio ácido básico primário. Sempre que eu tenho um distúrbio primário, o outro mecanismo vai tentar compensar. Por exemplo, eu tenho uma acidose respiratória crônica, que foi o exemplo que eu dei do EPOC. O teu organismo vai tentar compensar aquilo ali por meio de uma, entre aspas, alcalose metabólica. Não chega a ser uma alcalose, mas ele vai se comportar como uma alcalose, retendo mais base para tentar compensar aquilo dali. Geralmente, os mecanismos compensatórios eles não são eficientes para restaurar o pH ao normal. Às vezes restauram, mas por vezes não. Ele só quando ele funciona bem, ele evita uma variação brusca e valores extremos. Por isso que eu falei, valor extremo você vai pensar em distúrbio misto. Porque se por exemplo, eu fiz aqui um quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica, aí daqui a pouco eu estou fazendo retenção de CO2, não consigo mais lavar o CO2. Fiz uma insuficiência respiratória aguda e a partir do momento que meu rim começar a compensar aquilo ali, meu pH vai estar em acidose, mas ele não vai variar para 7, para 6,9. Ele vai ficar ali, 6,25, 7,25, 7,3. Então, a principal função do mecanismo compensatório é evitar uma variação brusca nesse pH e evitar valores muito extremos. Então, ele vai ficar ali cada vez mais perto da normalidade. Pode passar. Para você entender os mecanismos compensatórios, eu trouxe essa imagem bem aleatória, mas só para você entender que a compensação respiratória ela é uma compensação bem rápida, é a nível de bulbo de sistema nervoso central. Então, eu estou com uma acidose metabólica aqui porque eu estou com insuficiência renal aguda, estou retendo muito hidrogênio e fiz uma insuficiência respiratória aguda. Aquele paciente ele vai ficar taquipneico de forma instantânea. Chegou a informação do bulbo de que ele está acidótico, o bulbo já vai mandar para o centro respiratório. Meu filho está com apneia, bora lavar CO2. E fica. Aí lembrando lá da semiologia, você tem aqueles padrões respiratórios, por exemplo, do paciente com acidose grave, ele tem aquele padrão de Kussmaul. Aquilo ali é uma tentativa de lavar CO2, é uma compensação respiratória, que o paciente fica. Quer dizer, esse aqui é o Cheyne-Stokes, né? Que é o que ele faz um pico e diminui. O paciente com acidose faz respiração de Cheyne-Stokes. Na cetoacidose metabólica, você vai ter o quê? O padrão de Kussmaul, que é aquele que faz a respiração profunda. Também é uma tentativa de lavar CO2, então é uma coisa quase que automática. Já a compensação metabólica é o Rubinho Barrichello da fisiologia. Ela funciona também, mas ela é mais lenta, ela vai levar algumas horas, até dias. Então, eu entrei em franca insuficiência respiratória ali, nesse momento, mas o meu rim vai tentar compensar. Ele vai conseguir compensar aquilo no primeiro momento? Não, ele vai levar o tempo dele para conseguir compensar. Então, você tem que estar ciente disso daí, que não é uma coisa tão automática no caso da compensação metabólica. É uma coisa que demora um pouquinho mais. Pode passar. Isso aqui são fórmulas que é interessante vocês anotarem, vocês terem uma colinha, por exemplo. Isso aqui nem sempre eu sei decorar, às vezes eu esqueço, mas sempre ando com uma colinha disso aqui, que seria a PCO2 esperada, que seria a resposta compensatória esperada. Por exemplo, na acidose metabólica. Qual que é a minha PCO2 esperada? O valor do bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2. Por que isso aqui? Se eu tenho acidose metabólica, minha PCO2 não vai ficar em 35, 45? Na verdade, não. Você está
ali no quadro de acidose. Então, você vai lavar um pouquinho mais de CO2. Então, o seu valor de referência vai cair um pouquinho. Vou dar um exemplo prático aqui. Um paciente com acidose metabólica, que o bicarbonato dele é de 20. Qual que é a PCO2 esperada dele? É 35, 45, igual o paciente normal? Não. Você vai calcular aqui. Bicarbonato de 20 vezes 1,5 dá 25, né? É 25? Matemática para... Não, é 30. Matemática para médicos. Não é meu forte, mas... Beleza, 30, você vai somar com 8. Então, 38. Então, 38 é a PCO2 esperada. Ela pode oscilar 2 para mais ou 2 para menos. Então, o valor de PCO2 dele na acidose metabólica, em vez de ser 35 a 45, na verdade, ela vai oscilar ali entre 38, podendo chegar a 40, ou a 36. Então, você vê que é uma PCO2 um pouquinho mais baixa do que seria esperado. Se esse paciente estiver com 45, ele vai estar fazendo um distúrbio misto, provavelmente, porque era para ele estar eliminando CO2 e não, ele está retendo. E o pH dele também provavelmente vai ser um pouquinho mais baixo. Então, a importância de você saber qual é a PCO2 esperada. Vocês entenderam mais ou menos essa compensação, como que funciona? A saturação de O2? Não, a saturação é outro. É a PCO2, talvez, que ele queria falar, né? Pode passar o próximo slide aí. Isso aqui é a PCO2 esperada na alcalose metabólica. Aí já vai para o outro lado. Se você está em alcalose metabólica, em vez de ficar mais taquipneico, você vai tentar reter um pouquinho mais de CO2. Imagina um paciente com alcalose metabólica, que o bicarbonato dele está de 30. Então, o esperado é que a PCO2 dele fique ou seja, o valor do bicarbonato mais 15. Está com a PCO2 de 30, está com o bicarbonato de 30, a PCO2 dele esperada é de 45, podendo oscilar também, a mesma coisa, 2 para mais ou 2 para menos. Então, a PCO2 dele vai variar ali entre 41 e 47. Então, se esse paciente está ali com 35, que é o valor de referência normal, na verdade ele já vai ter um distúrbio misto, porque ele deveria estar retendo mais CO2 e não está conseguindo. Então, a importância da resposta compensatória para vocês entenderem como que funciona esse valor esperado. Pode passar. Resposta compensatória na acidose respiratória crônica, que é o exemplo clássico que eu dei do DPOC. Como eu falei, é uma coisa mais lenta. Então, para cada 10 milímetros de mercúrio que a PCO2 aumenta, o rim vai reter cerca de 4 mEq de bicarbonato. Trazendo isso aqui com exemplo, vamos pensar aqui um paciente que o pH dele basal é de 7,4 e o bicarbonato dele é de 24. Aí ele começa a abrir um quadro de DPOC. Aí vamos dizer que ele tinha uma PCO2 de 40, que é uma PCO2 normal de 35, 45. Aquela PCO2 dele, que era de 40, subiu para 60. Então, subiu 20. A cada 10 milímetros de mercúrio que ela aumentou, o bicarbonato vai aumentar 4. Então, se o bicarbonato dele inicial era de 24, ele vai subir para 32. Então, quando você olhar um bicarbonato de 32, não se assuste. Isso é a resposta compensatória. Subiu 20 da PCO2, o rim reteve 8 mEq de bicarbonato. É o que está dentro da resposta esperada. Pode passar. Alcalose respiratória crônica. Eu trouxe isso aqui por questão de conceito. Isso aqui é muito raro, mas seria o seguinte: o bicarbonato reduz de 5 para cada 10 milímetros de mercúrio de queda na PCO2, mas é a mesma lógica. Pode passar. Pode passar para o próximo slide. Certo. Agora é hora de colocar em prática. Agora é o momento alto da aula, esse aqui, que a gente vai pegar isso aqui tudo e colocar em forma de caso clínico. Se você tem alguma dúvida assim que está te incomodando e quiser tirar ela agora antes da gente colocar em prática, mas eu acho que a maioria das dúvidas vão surgir durante os casos. Alguma dúvida? Eu posso continuar. Pode passar aí para a gente discutir o primeiro caso. Então, eu fui tão bonzinho com vocês que eu até destaquei aqui as partes mais importantes do caso clínico. Durante o caso, quem quiser entrar também com áudio, sugerir alguma hipótese, quiser mandar aí no chat também,
Aí eu vou precisar da interação de vocês nesse momento para a aula ficar interessante. Primeiro caso, o paciente VHS, de 18 anos, ele é encaminhado a um hospital de referência terciária porque há 3 dias iniciou com fezes líquidas e febre alta, evoluindo com apatia e queda do estado geral. Então, por que eu falo aqui que a clínica é soberana, que você não vai direto para o exame? Paciente, fezes líquidas, provavelmente ele tem uma síndrome diarreica. Se ele está tendo febre alta, provavelmente é uma diarreia de etiologia infecciosa. Então, aí você já vai direcionando o seu raciocínio. Ao exame, encontra-se em mau estado geral, pulsos finos, extremidades frias, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, frequência respiratória de 23 e frequência cardíaca de 120. A pressão arterial é de 100 por 65. Alguém pode me falar que outro diagnóstico sindrômico para essa paciente, além de uma síndrome diarreica? O que essa paciente tem com essas alterações hemodinâmicas aí? ICC, não. ICC é diagnóstico etiológico. Choque hipovolêmico. Vocês estão indo no rumo. Na verdade, o diagnóstico sindrômico aqui é choque. Desidratação grave. Desidratação é etiologia. O diagnóstico sindrômico é choque. A provável etiologia é um choque hipovolêmico, que ele tem um substrato para isso, que é a diarreia. Mas, independente da história da diarreia, quando você vê um paciente com pulsos finos, extremidade fria, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, alteração na frequência cardíaca, a pressão arterial está normal, então ainda é um choque em estágio inicial. Se fosse estágio final, já estaria hipotenso também. Paciente com alteração hemodinâmica desse jeito, diagnóstico sindrômico dele é choque, ele tem um choque. A partir daí, você já sabe que ele tem um choque, você vai tentar investigar a etiologia, que nesse caso provavelmente é um choque hipovolêmico pela diarreia. Aí vamos, beleza, temperatura axilar de 6,5, estava febril no momento do exame. Agora que você já tem na sua cabeça que o paciente tem uma síndrome de choque e uma síndrome diarreica que vai justificar esse choque, você já pode construir seu raciocínio e pensar nos exames em cima disso. pH de 7,26, ele tem acidose ou alcalose? E aí? Acidose. Beleza, vamos para a próxima. PaO2 de 120, está normal, para quem está ventilando em ambiente. PCO2 de 37, normal de 35 a 45, então PCO2 não está alterada. Bicarbonato de 16, normal de 22 a 26. Então, se eu tenho uma acidose com bicarbonato diminuído, qual é o distúrbio ácido básico desse paciente? E aí, pessoal? Acidose metabólica, muito bem. Agora, aí no caso tem os valores do sódio, tem o valor do cloro e tem o valor do bicarbonato. Então, vocês vão calcular aí para mim o anion gap desse paciente e vão me dizer se essa acidose dele é hiperclorêmica ou é com anion gap elevado. Vou fazer de cabeça aí, rapidão. E aí? Anion gap tá normal, tá elevado. Quanto que deu o anion gap dele? Tá ok. Anion gap de 9. Anion gap igual a 9. Beleza. Anion gap 9. Normal de 8 a 12. Então, o anion gap tá normal. O cloro, que era para estar de 104, 108, está de 110. Então, é uma acidose metabólica hiperclorêmica. Por que esse paciente entrou em acidose metabólica hiperclorêmica? Fezes líquidas, febre alta. Ele deve estar com uma diarreia e deve estar perdendo, deve ser uma diarreia alta. Se ele está com fezes muito liquefeitas, deve ser uma diarreia alta. Então, ele está perdendo muito líquido do trato gastrointestinal, que também é rico em quê? Secreções com muito bicarbonato. Então, ele desidrata e perde água, mas ele perde bicarbonato junto. Se ele está perdendo bicarbonato, o rim vai tentar reter líquido, retendo água e sódio, mas vai reter também o cloro. Retém NaC, então retém cloro para manter a neutralidade. Então, ele faz uma acidose metabólica hiperclorêmica. Só para fazer aqui a correlação, ó, você vê até que ele está taquipneico. Então, isso aí pode ser também uma tentativa de compensar. Porque se ele está com acidose metabólica, a compensação respiratória vão tentar
deixar ele estar com pneu para lavar um pouquinho mais o CO2. Então você vê que as coisas vão se conectando. Isso aqui tudo é caso real. Pode... Alguma dúvida desse caso? Entenderam direitinho? Então eu vou passar para o próximo caso, tudo bem? Pode passar para o próximo. Isso aqui é um caso clássico aqui para a galera que gosta de nefro, de pediatria. Isso aqui eu conto com vocês para acertar o diagnóstico. Criança de 15 anos chega ao hospital com história de redução do volume urinário e edema de membros inferiores, com história prévia de vários episódios de amidalite. Gasometria arterial. pH. Antes da gente ir para a gasometria. Paciente com redução do volume urinário, edema de membros inferiores, história de amidalite prévia. O que vocês têm que pensar no diagnóstico? Isso aí vocês, galera do internato, tem que saber. Priscila, GNPE. Justamente, aqui parece um quadro de GNPE. Você vai ter que ver síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica é o diagnóstico sindrômico. Que, na verdade, para você fazer um diagnóstico de síndrome nefrítica, você vai ter que ter a oligúria, a hipertensão, tem várias coisas, mas é um diagnóstico sindrômico provável. O diagnóstico etiológico mais provável para esse caso é a GNPE. Você vai ter que ver se ele preenche os critérios, se ele vai ter o asno positivo, mas isso aqui é assunto para outro momento. Era só para saber se vocês estavam por dentro do diagnóstico mesmo. Se esse paciente, GNPE é glomerulonefrite pós-estreptocócica. O paciente que faz uma infecção por um estreptococcus do grupo A, essa infecção vai gerar autoanticorpos que vão atacar o rim e vão fazer uma glomerulonefrite. Ela vai inflamar o néfron vai ficar inflamado. Então, glomerulonefrite e pós-estreptocócica, porque é depois de uma infecção pelo estrepto do grupo A. Vocês estão nos primeiros períodos, não se agoniem com isso não. Vocês vão ver isso mais para frente e vão entender bem. Esse caso aqui é bem clássico. Quem está do oitavo ano período para frente, quando bater o olho, tem que saber que isso aqui provavelmente é uma GNPE. Se o paciente evoluir com nefrite, ele vai evoluir com insuficiência renal. Então, o que eu vou esperar para ele? Acidose. Vamos ver se o exame condiz com isso. pH de 7,3. Acidose ou alcalose? pH dele aqui, acidose. Muito bem. A PCO2 dele está de 28. Então, o PCO2 de 28 justifica a acidose? Não, porque ela está é baixa. Mas o bicarbonato dele está de 18. Tinha que estar de 22 a 26. Então, uma acidose com bicarbonato baixo é uma acidose metabólica. Essa PCO2 dele aí, vamos ver se estaria dentro do esperado. 18. Na verdade, eu acho que esse valor da PCO2 está até errado para esse caso, porque também estou achando a PCO2 muito baixa, mas vamos nos ater aqui ao diagnóstico dele. Então, a provável GNPE evoluindo com insuficiência renal, que causou o quê? Uma acidose metabólica. Aqui ele não deu o valor do sódio nem do cloro para a gente calcular o anion gap, mas se você calcular o anion gap desse paciente, provavelmente você vai encontrar um anion gap elevado, porque lembra do mnemônio que eu mandei, o CUT, cetoacidose, uremia, lactato tóxico. Isso aqui é princípio de uremia, o paciente fazendo insuficiência renal, pela provável GNPE, tem redução do volume urinário, faz uma síndrome urêmica. Vai perder a capacidade de excretar hidrogênio, então vai fazer uma acidose. Se você medir o anion gap, está entrando ácido. Então, se está entrando ácido, o anion gap provavelmente vai estar elevado. Então, aqui provavelmente é uma acidose metabólica com anion gap elevado, mas a gente não tem como medir porque ele não trouxe esses dados. Vocês entenderam direitinho? Posso passar para o próximo? Beleza. Isso aqui foi o que eu falei a aula toda, mas vamos colocar em prática. Paciente de 65 anos, fumante, procura um ambulatório queixando-se de dispneia, cansaço e tosse. Esquece o resto do caso. Dispneia, cansaço e tosse. O que esse paciente pode ter? Pode falar para vocês pensarem aí, tem várias coisas. Dispneia, cansaço e tosse. DPOC, pneumonia, DPOC está todo mundo sugestivo aqui pelo tabagismo, né? Covid, no atual cenário, é uma hipótese, com certeza. Tem que pensar também. Quando eu fiz essa aula não tinha Covid ainda não, mas se for hoje tem que pensar também. Dispneia, cansaço e tosse é uma hipótese. Acompanhado por uma secreção clara. Aí vamos para o exame clínico. Revelar aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, que é o chamado tórax em tonel. Aí isso aqui já vai direcionando mais para baqueteamento digital e alguns sibilos esparsos. Com esse exame físico aqui, ficou batata, né? Só faltou a espirometria para a gente fechar o diagnóstico de DPOC. Ficou bonitinho. Então, vocês pensaram certinho.
Vocês estão vendo que quando você pensa do caso, para ir para o exame depois fica mais fácil, porque se você olha o exame, ele é só um papel em branco. Uma coisa, por exemplo, às vezes o pessoal gosta muito, como eu sempre gostei muito de cardio, o pessoal me manda muito elétrico. Murilo, olha o elétrico desse paciente. Todo mundo que já me mandou elétrico, que está assistindo essa aula, sabe que eu sempre pergunto, qual é a clínica? Porque o elétrico sem clínica é um papel em branco, a gasometria também. Gasometria sem clínica é um papel em branco. Quando você começa da clínica, você já sabe o que esperar. Então, um paciente com DPOC ele é um retentor crônico, e CO2 é base. Então, você vai dose, mas que vai estar mais compensado, por ser um quadro mais crônico. Aí você olha aqui para a gasometria dele. pH de 7,4. Você só pelo pH está normal. Se você faz sua investigação por aqui, você vai comer bola, né? Aí a gente vai mais para frente. PCO2 de 58, está aumentada. Então, com o PCO2 de 58 era para ele estar acidótico, mas você vai para o bicarbonato está de 34, então compensou bem ele. Então, ele conseguiu manter um pH normal, mas ele está com acidose respiratória e compensada por uma alcalose metabólica. E o base excess aqui está de mais 7,2. Então, é um rim que vem retendo cronicamente. É interessante o base excess, nos casos, isso aqui é um paciente com insuficiência respiratória crônica. Quando você tiver um paciente agudo, que você está em dúvida se ele é agudo ou crônico agudizado, você vai olhar para o base excess. Se o base excess estiver muito positivo, provavelmente ele é um crônico que agudizou. Porque o base excess vai levar um tempo até atingir esse valor positivo. Se o base excess dele está normal, então provavelmente ele é um quadro mais agudo mesmo. Mas isso aí você tira mais pela história clínica também do que pelo valor de exame. O exame é só um subsídio. Então, mecanismos ácidos básicos apresentados, uma acidose respiratória com alcalose metabólica, e conduta é compensada da DPOC. Pedir uma espirometria, estadiar ele, mandar para casa com LABA, corticoide se tiver indicação, avaliar a necessidade de O2 domiciliar, e é outro universo que a gente não vai se atentar muito, mas só para a gente ver como que vem a gasometria do paciente com DPOC. Pode passar para o próximo caso. Alguma dúvida do caso anterior? Não? Então, aquele nosso mesmo paciente que vocês brilhantemente fizeram um diagnóstico para ele de DPOC, estava bem, mas aconteceu alguma coisa com ele nesse meio de caminho. Ele apresentou 2 meses depois um quadro de tosse produtiva, secreção amarelada e febre. Então, isso aqui, para quem já estudou DPOC, são sintomas cardinais. Ó. Tosse que era seca passou a ser produtiva, mudança no padrão da tosse. Secreção amarelada, a secreção que era clara passou a ser amarelada. A dispneia piorou, ele fala mais ali na frente, outro sintoma cardinal. Piora da dispneia, piora da tosse, mudança do padrão do descargo, são 3 sintomas cardinais que dizem que o paciente com DPOC está infectando. Além disso, ele fez febre. Então, o paciente DPOC descompensou com pneumonia, quadro clássico aqui. A dispneia piorou, fazendo com que fosse levado à emergência. Aquela gasometria dele que estava bonitinha, compensada, despencou. pH estava normal, agora está de 7,2. Tá? Agora ele tem uma acidose franca. A PCO2 dele, que estava no caso anterior, de 58, foi para 75. Então, o paciente que estava bonitinho, PCO2 foi lá para cima, descompensou. Bicarbonato de 30 e o base excess de mais 5, eu falei. Tem esse quadro agudo, mas o base excess está elevado, então provavelmente é um crônico que agudizou. Então, qual o distúrbio ácido básico dele? Acidose respiratória, mecanismo DPOC descompensada, causa provavelmente etiologia infecciosa, e conduta, aqui é tratamento com antibiótico, reposição volêmica se tiver indicação, suporte ventilatório. O paciente com DPOC costuma responder bem à VNI, que é a ventilação mecânica não invasiva. Então, se ele não tiver um rebaixamento de nível de consciência franca, você pode tentar voltar ele com a VNI. E uma coisinha assim, só fugindo um pouquinho da aula, para vocês que estão começando aí no ciclo clínico, o paciente com DPOC, a saturação basal dele é entre 88 e 92. Porque, como ele é um retentor crônico de CO2, o bulbo respiratório dele não, já está acostumado com um nível de saturação mais hipoxêmico. Então, ele perde meio que essa capacidade de controlar o centro respiratório pelo CO2 e vai compensar só pelo oxigênio. Então, o que mantém o drive respiratório no paciente com O2 é esse oxigênio ali entre 88 e 92, que mantém o bulbo funcionante. Se você sobe muito o oxigênio,
esse paciente perde o controle do drive respiratório e entra em franca insuficiência respiratória. Então, você viu ali o paciente com DPOC descompensado, chegou para você lá na emergência. Aí ele está saturando ali 90. Aí você, não, eu sou um cara resolutivo, vou aumentar esse CO2 dele, bota lá em cima, bota 10 litros por minuto. Aí o cara sobe de 92 para 99. Porra, eu sou um médico do caralho, botei a saturação do cara lá em cima. Aí daqui a pouco você volta, o paciente que estava na máscara foi pro tubo. Por quê? Porque você desativou o mecanismo regulatório do bulbo dele, então ele entra em franca insuficiência respiratória. Ele não vai saturar bem, ele não vai ficar bem saturando acima de 92, 94, não. Então, é só uma dica para vocês que estão começando, para não visar uma saturação de 100% em todo mundo, porque nem todo mundo vai ficar bem com essa saturação. Pode passar para o próximo caso. Esse aqui é um caso, assim, em homenagem ao Dia dos Namorados, típico do rapaz que brigou com a namorada. Paciente de 17 anos, rapaz novo, primeira namorada dele, brigou com ele, disse que ia largar ele. Aí ele chega aqui à emergência sem falar, apresentando batimento palpebral e frequência respiratória de 50 impulsões por minuto. O que vocês acham que é o diagnóstico desse rapaz aqui, galera? Meu amigo Igor, que era da Liga de Psiquiatria, tem obrigação de saber esse diagnóstico aí. Galera da psiquiatria, já estou entregando na mão, né? O diagnóstico quase, né? Coração partido, foi no rumo. Ansiedade, chifre. Olha, a galera tá indo no rumo. Isso aqui é o que a gente chama de um ataque de pânico, foi no rumo também, transtorno de pânico. Pânico tem uma apresentação semelhante com essa, mas vocês vão ver que o diagnóstico dele aqui, na verdade, não é pânico, provavelmente, é ataque de pânico. O diagnóstico dele é o que a gente chama de transtorno conversivo, que na linguagem popular é o chamado piti, que é o cara que chega, batimento palpebral. Batimento palpebral é para ele fingir que tem algum sintoma. Aí chega taquipneico. Por que eu estou dizendo que o diagnóstico aqui provavelmente não é pânico? Porque o pânico, ele geralmente tem um substrato bioquímico mesmo. Pânico, o paciente faz uma crise adrenérgica, então ele vai chegar hipertenso, taquicárdia, pode ser pânico também, mas aqui parece mais o famoso piti, que é o cara fica taquipneico porque ele mesmo tá simulando aquela taquipneia, entendeu? A gasometria dele, pH de 7,63, acidose ou alcalose? E aí, pessoal? Alcalose. Beleza. PCO2 está de 18. Então, alcalose respiratória. Bicarbonato 26, está normal. Então, isso aqui é uma alcalose respiratória. Então, o que aconteceu com esse rapazinho? Brigou com a namorada, ela disse que ia largar ele no Dia dos Namorados. Ele foi na UPA, passando mal, batendo pálpebra, taquipneico. E quando você vai olhar para ele, ele vem com esse pH alterado. Então, aqui, ó, conduta. Faz a namorada conversar com ele, faz os dois se entenderem, faz um diazepamzinho para acalmar ele, o cara volta redondinho. Isso aqui tem até uma curiosidade, que o Dr. Isnauro, que é um nefrologista de Imperatriz, um dos melhores clínicos de Imperatriz, ele sempre falava pra gente daquela cena clássica do filme, que é o cara que tá ansioso, hiperventilando, aí ele respira dentro do saquinho, fica... Aquilo dali, por mais banal que pareça, tem um substrato, porque você tá lavando CO2, quando você respira dentro do saquinho, você tá aspirando esse CO2 de volta. Então você não vai perder tanto CO2 e não vai fazer esse quadro de alcalose. Mas esse quadro aqui parece assim simples, mas acontece também. Quem for dar plantão em pronto-socorro vai pegar um caso parecido com esse. Pode passar para o próximo. Esse aqui, salvo engano, é o último caso. É para a galera da cirurgia. Galera da cirurgia que fizer isso aqui, vier pedir dúvida para a clínica médica depois, vai apanhar, porque já vai aprender hoje como não se fazer e como manejar isso aqui. Um paciente de 70 anos, um pós-operatório de cirurgia abdominal. Queixa-se de câimbras e prostração. Ao exame clínico minucioso, observam-se abalos musculares e drenagem excessiva pela sonda nasogástrica, 2.000 ml em 24 horas. Será que está drenando muito essa sonda dele? Está pouco? Está boa a drenagem? Galera aí da cirurgia, me respondam. Vocês acham que 2.000 de drenagem é bom, é pouco, é muito? E aí, galera? Acha que tem que drenar mais, drenar menos?
Treinando muito, muito. Você tem que pensar que se esse paciente perder 2.000 de diurese com 2.000 pela sonda, ele está fazendo um balanço negativo de 4.000, né? Então está drenando muito. Aí você pede a gasometria dele, pH de 7,62, alcalose, PCO2 normal, bicarbonato 36, BZXS de mais 8. O que está acontecendo aqui com ele? Qual é o diagnóstico gasométrico dele? E aí, pessoal, acidose, alcalose, metabólica, respiratória. O paciente está com uma alcalose metabólica. Então, provavelmente que vou já explicar para vocês um pouquinho o mecanismo dessa alcalose dele. Mas antes eu quero que vocês me digam por que ele está com cãibras e prostração e abalos musculares. Bora, galera da cirurgia. Não adianta só saber abrir o abdômen, não. Potássio baixo, Júlia. Potássio baixo, muito bem. Perdeu potássio. É basicamente isso. Então, o que aconteceu com esse paciente? Ele está drenando muito pela sonda. A sonda nasogástrica deve estar aberta, drenando altos volumes. Além dele perder água, o que tem no estômago? Ácido clorídrico, HCl. Então, você está perdendo ácido, você está tirando o ácido. Por isso que ele faz essa alcalose tão importante. Ainda desidrata. E quando você perde HCl, você perde também, quando você perde ácido, o rim vai tentar reabsorver ácido para tentar compensar, mas ele vai acabar excretando potássio lá no tubo distal. Então, excreta potássio. Então, todo mundo que perde hidrogênio e perde cloro no trato gastrointestinal lá em cima vai urinar potássio, vai perder potássio. Excreta o potássio, então faz essa clínica de câimbras, prostração. Então, vocês tiveram a análise perfeita do caso. Então, o que aconteceu com esse paciente? O cirurgião operou, deixou largado lá na mão do R1, o R1 deixou a sonda aberta, esqueceu de avaliar o paciente, drenou 2.000, drenou ácido clorídrico, perdeu ácido, fez uma alcalose metabólica e ainda deve estar em franca desidratação. Então, aqui você vai ter que fechar a sonda desse paciente, hidratar e corrigir os distúrbios dele, do sódio e do potássio que ele deve ter associado. Entenderam direitinho esse caso? Certinho. Pode passar para o próximo slide, então. Dúvidas, galera? Pode passar. Alguém entendeu alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Acharam a gasometria muito difícil? Acho que vão conseguir desenrolar a gasometria daqui para frente. A gasometria cai muito em prova de residência também, viu? Dá para ganhar muita questão sabendo ler gasometria. Certinho, pode passar então. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Eu tenho um carinho muito grande pela UFMA, que é a instituição que me formou, e para mim é sempre uma alegria estar aí com vocês. Fico muito feliz de estar participando desse momento. Espero que tenha sido útil, espero que vocês coloquem em prática esses conhecimentos de hoje. E no que vocês precisarem, estou sempre aqui à disposição. Pode entrar em contato comigo pelo telefone, pelo Instagram, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro muito a responder, mas eu respondo todo mundo. Então, um forte abraço para vocês. Que esse período de quarentena possa passar logo, que em breve a gente possa estar se reunindo pessoalmente para ter essas aulas. E Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.